Eu vendo farinha por 100.000 yuans por meio quilo. Uma mordida energiza, 2 mordidas excitam a mente. 3 mordidas dão extremo prazer, 4 mordidas fazem você se sentir como se estivesse flutuando no paraíso, e eu também ganhei um corte de cabelo estiloso. Isso atrai a polícia especial com armas que apontam para mim dizendo, onde você esconde a coisa real? Eu pareço magoado. O que eu vendo é farinha de verdade, e as batatas doces que vendo custam 100 yuans cada. Se não for doce, não precisa pagar. Milho a 200 yuans a espiga, o Rolls Royce do milho. E é de edição limitada. Eu era para ser um herdeiro rico de terceira geração, mas meu avô devia dinheiro ao senhorio antes de morrer. Meus pais deviam agiotas antes de morrer e eu também devo um monte de empréstimos online. Olhando para uma sala cheia de milho, batata doce, trigo, farinha, mas não consigo vender por muito dinheiro. Justamente quando eu estava perdido e suspirando, despertei um sistema. Sistema de aprimoramento de todas as coisas em vinculação do sistema de aprimoramento de todas as coisas concluídas DIN. Pacote de presente para iniciantes com 30 aprimoramentos. Uma série de sons me assustou enquanto eu estava cheio de emoção. Depois de voltar a mim, meu rosto estava cheio de excitação. Sistema. Rápido, eu preciso de dinheiro. Não ouvi a resposta do sistema. Só então percebi que realmente estava desesperado por dinheiro. Expressei meus pensamentos interiormente e me acalmei. Observei seriamente a interface do sistema à minha frente. Tudo pode ser aprimorado e os itens aprimorados podem ser vendidos. Você pode obter pontos de aprimoramento a uma taxa de 100 para 1. Caminhei até uma caixa de milho. Peguei uma espiga. Sistema. Aprimore o milho em 1 ponto. Consumir 1 ponto de aprimoramento, o sabor do milho dobrou. Deseja continuar aprimorando? Peguei outra batata doce. Sistema. Aprimore esta batata doce. Consumir 1 ponto de aprimoramento. A doçura da batata doce dobrou. Deseja continuar aprimorando? Peguei uma tigela de farinha. Sistema. Aprimore esta tigela de farinha. Consumir 1 ponto de aprimoramento. A qualidade da farinha dobrou. Parece mercadoria de primeira qualidade. Deseja continuar aprimorando? DIN. Consumir 2 pontos de aprimoramento. A sensação de saciedade da farinha dobrou. Comer uma tigela é igual a 2 tigelas. Deseja continuar aprimorando? Consumir 20 pontos de aprimoramento. Proteína da farinha. As vitaminas são muito aumentadas e têm uma forte função de estimulação nervosa. Uma mordida energiza. 2 mordidas excitam a mente, 3 mordidas dão extremo prazer, 4 mordidas fazem você se sentir como se estivesse flutuando no paraíso. Fiquei atordoado depois de aprimorar a farinha em 20 pontos de uma vez. Pensei que se tornaria uma panaceia. Isso ainda não é farinha? No entanto, essa farinha aprimorada pode fazer as pessoas se sentirem como se estivessem flutuando no paraíso depois. Por que sinto que isso é como aquilo? Não conseguia me lembrar o que era por um tempo. Peguei um pouco de farinha e lami. Uma doçura se espalhou pelo meu estômago. Toda a minha pessoa se sentiu muito mais animada. Se eu fizesse pães cozidos no vapor com esta tigela de farinha, teria que ficar animado por 3 dias e 3 noites. Ferva a água, coloque uma espiga de milho e uma batata doce na panela e coloque a tigela de farinha que foi aprimorada em 20 pontos. Despeje na bacia, adicione água. Não vou gastar. Um aprimoramento. Peguei outra batata doce. Assim que a quebrei, senti um aroma doce. Antes que eu pudesse mastigar com cuidado, engoli 2 bocados. Doce. Caminhei até a panela de verdade e abri a tampa. Vapor branco subiu e uma fragrância rapidamente permeou toda a cozinha. Nossa, cheirar isso me deixa animado. Fiz 2 grandes pães cozidos no vapor com uma tigela de farinha. Mal posso esperar para pegar um em cada mão. Nossa, essa é a sensação. Engoli um bocado e engoli. Uma textura densa e doce encheu minha boca. Então uma sensação de saciedade satisfeita veio do meu estômago. Engoli e engoli. 3 ou 2 bocados e terminei os 2 pães cozidos no vapor. De repente, comecei a sentir uma inexplicável sensação de excitação nervosa. Então um sonho como sonho. Uma sensação de flutuar no paraíso, como se fosse verdade ou mentira, tomou conta do meu coração, como se estivesse fazendo algo. Minha alma parecia ter voado para fora do meu corpo, vagando pelos 9 céus, e parecia que o mundo inteiro estava quieto. Todos os problemas e dores desapareceram, restando apenas alegria e satisfação. Exibo uma expressão de prazer ao voar para o paraíso. 5 minutos depois, estalei meus lábios. Acredito que, depois de ser aprimorada dessa forma, a farinha
Contanto que você coma uma vez, você definitivamente vai adorar essa sensação. O que eu não sei é: se for como maconha, esses efeitos colaterais e sequelas não estão presentes na farinha aprimorada. Provei tudo e estou cheio de confiança. Uma coisa tão boa não deve ser difícil de vender. Mas a taxa de vendas para pontos de aprimoramento é de 100 para 1. Isso não significa que uma espiga de milho custa pelo menos 100 yuans? É razoável para mim vender por 200. O difícil é que ninguém vai comprar na primeira vez. Milho e batata doce a 200 yuans. Quem compraria meio quilo de farinha por 100.000 yuans? Toquei meu queixo. Pensando em como vender. É sempre difícil começar, mas já tenho algumas ideias. Estou me preparando para abrir uma pequena loja online. Primeiro, tirei uma foto desses grãos integrais. Na página de detalhes, escrevi: milho, R$ 200 a espiga. Edição limitada. Milho de nobre. O Rolls-Royce dos milhos. Variedade exclusiva e requintada. Supera todas as variedades de milho do mercado. Doce, macio e cremoso. Se for mentira, oferecemos degustação gratuita. Batata doce, R$ 100 a unidade. Batata doce de nobre. Cultivada segundo métodos ancestrais. A variedade mais doce de todos os tempos. Produção limitada. Se não for doce, não precisa pagar. Em seguida, criei outra página de produto e carreguei a foto da farinha. Farinha, R$ 10.000 por 50 gramas. Quem já viu One Piece sabe que existe algo chamado fruta do diabo. E esta farinha pode ser chamada de fruta do diabo da farinha. Trigo cultivado a partir de sementes ancestrais. Moído em pó usando métodos secretos ancestrais por 7.749 dias. E, em um ritual antigo, adicionamos minerais nutricionais raros para criar esta farinha. A farinha contém altíssimas quantidades de proteína, vitaminas, etc. E tem um forte efeito estimulante nos nervos. Uma mordida te deixa cheio de energia. 2 mordidas te deixam animado. 3 mordidas te deixam extremamente feliz. 4 mordidas te deixam nas nuvens. Sua alma vai querer voar para fora do corpo. Ascendendo aos 9 céus. Você se sentirá como se estivesse fora da cidade. Todas as suas preocupações e dores desaparecerão. Restará apenas alegria e satisfação. O efeito dura 5 minutos. Depois de editar tudo, publiquei a página do produto satisfeito. O resto é esperar para ver quem cai, ou esperar que uma alma gêmea apareça. Sinceramente, não tenho muita confiança de que consiga vender a esse preço em um curto período de tempo. Só posso deixar online e esperar por uma alma gêmea. Eu até pensei em montar uma barraquinha, mas meu corpo está fraco demais no momento. Não aguentaria. Se eu colocasse esse preço em uma barraquinha, provavelmente apanharia. Ou até seria espancado em grupo. À noite, eu estava entediado. Rolando o celular na cama. É difícil. Mais um dia sem renda. Sniff, sniff. O celular vibrou. Peguei o celular desanimado e esfreguei os olhos. De repente, fiquei animado. Uma alma gêmea apareceu. Cliente. Porquinho não. Vendedor. Você está tocando um negócio obscuro. Eu estava pesquisando milho doce e a plataforma me recomendou um de R$ 200 a espiga. Acredita que não vou te denunciar? Eu já estava psicologicamente preparado. Respondi: fada divina. Se não gosta, por favor, não machuque. Obrigado. Alguém me consultou logo na primeira tarde em que coloquei à venda. Será que o apoio de tráfego por telepatia chegou? Ding-dong. Mais um. Cliente rosa vermelha sem espinhos. Este seu milho deixa a gente imortal. Por que você não vende por R$ 10.000 a espiga? Você está desesperado por dinheiro. Respondi com um emoji de mãos juntas em sinal de respeito. Eu já sabia que isso aconteceria. Estava esperando pela alma gêmea. Porque meu título era Milho Doce e Rico. O Rolls-Royce dos milhos. Exclusivo para a nobreza. Ding-dong. Mais um. Este apoio de tráfego telepático é bom. Cliente filho pródigo. Qual é a qualidade da sua farinha? Quando vi isso, fiquei animado. Ele perguntou sobre a qualidade, e não sobre o preço. Será que este é o meu verdadeiro cliente sortudo? O preço da farinha não é barato. R$ 10.000 por 50 gramas. Este é um cliente de alta qualidade. Preciso prestar um bom atendimento. Respondi: querido, garantimos a sua satisfação com a qualidade. Cliente filho pródigo. Ou é como você descreveu? Eu mesmo testei.
Estou muito confiante nos efeitos da descrição. Então respondi, eu mesmo testei. O efeito é excelente. Cliente filho pródigo, de onde vem? Qual é a pureza? Hesitei. Devo inventar um lugar sofisticado? Este cliente está perguntando detalhadamente. Claramente é um veterano. Um cliente importante. Talvez esta venda se concretize. Embora eu não saiba por que esse cliente está fazendo uma pergunta tão estranha sobre a pureza. Talvez ele esteja com medo de que eu esteja adicionando outros amidos à farinha. Respondi. O produto é da cidade de Shenyang, província de Nan. Pureza próxima de 100%. Cliente filho pródigo. E se o produto não for tão bom quanto você diz? Querido, se a descrição tiver algum exagero, você pode solicitar um reembolso. Ou você pode. Talvez ele esteja satisfeito. Alguns minutos depois, a outra parte não respondeu à mensagem. Eu suspirei. Isso é difícil. Parece que vou ter que vender na rua. Ding-dong, ding-dong. 2 notificações do sistema, um pedido bem-sucedido e um pagamento bem-sucedido. Fiquei imediatamente animado. Finalmente vendi. Eu não esperava que o primeiro pedido fosse de farinha. Uma transação de preço tão alto. Eu pensei que seria milho. Ou batata doce, uma venda barata de baixo preço. A vida é realmente cheia de surpresas. Uma manhã, eu embrulhei apressadamente 50 gramas de farinha. Sistema, aprimore a farinha em 20 pontos. Eu sei que preciso de 20 pontos de aprimoramento para que 50 gramas de farinha tenham esse efeito. Eu molhei meu dedo na farinha aprimorada. Eu lambeirei. Bom, ainda é aquela receita, aquele sabor. Shenyang City, Bein District, Shunfen Express Co., Limitada. Eu saí da empresa de entrega expressa. A farinha já foi enviada. Acho que deve chegar amanhã. Voltei para casa ao lado e abri a loja online. Querido, o expresso já foi enviado. Por favor, preste atenção para receber. Eu me deitei no sofá descascando uma maçã, olhando para a faca na minha mão. De repente, tive uma ideia. Sistema, aprimore esta faca. Jim, consome um ponto de aprimoramento. A faca removeu um pouco de impurezas e ficou mais resistente. Continuar a aprimorar? Com certeza pode ser aprimorado. Não é à toa que se chama sistema de aprimoramento de todas as coisas. Espere, todas as coisas. Eu tenho uma ideia ousada. Sistema, aprimore a mim mesmo. Jim, consome um ponto de aprimoramento. Desde que ouvi a voz do sistema, senti um leve calor percorrendo meu corpo. Meus olhos se arregalaram imediatamente. Uma inexplicável excitação, coragem, força, velocidade, agilidade, tudo foi aprimorado. Embora tenha sido apenas um pouco. Mas realmente houve uma melhora. Sistema, aprimore continuamente 30 pontos. Eu me forcei a isso. Jim, consome 30 pontos de aprimoramento. Senti uma mudança óbvia no meu corpo. Pelo meu moeda Killing. Um dia, o sol brilhava intensamente. Jueshen, Guanju, um homem de meia idade que passou por muitas coisas. Abriu o pacote Shunfen Express que acabará de receber. O homem de meia idade pesou pacote de farinha em sua mão. Ele costumava ser um viciado. Digo costumava ser, porque ele não usava drogas há mais de 1 ano. Ele foi preso há 3 anos e passou 2 anos em um centro de desintoxicação. Ele passou arduamente pelo período de abstinência. Embora ele não tenha tocado nisso há mais de 1 ano, toda vez que ele pensa naquele sentimento, ele não consegue evitar a salivação. Mesmo depois de muito tempo, contanto que ele pense nisso, ele simplesmente não consegue suprimir esse desejo. Essa é a terrível natureza das drogas. Uma vez que você toca nisso, você simplesmente não consegue se livrar completamente. O homem de meia idade mal podia esperar para cortar a farinha com uma faca. Ele lambeu a farinha na lâmina da faca. O homem de meia idade fechou os olhos, parecendo encantado, como se estivesse pensando em algo maravilhoso. Eu não esperava que houvesse mercadorias tão boas. Ele também viajou por todo o país e viu muitas coisas que eram misturadas com outras coisas. Simplesmente não seria muito puro. Mesmo mais puro, comparado com este pacote em sua mão, é um mundo de diferença. O homem de meia idade continuou a pegar farinha e lamber. Ele pegou seu papel de fumar e canudo há muito tempo guardados. Depois de uma sessão de cheiração, ele sentiu todo o seu corpo relaxado e muito mais energizado. A sensação de fadiga física também desapareceu. Então ele sentiu seu corpo incrivelmente leve e sua mente incrivelmente feliz. A pessoa inteira estava em um estado de êxtase, voando para fora do céu. Depois de muito tempo. Algo está errado.
Ele sente que seu espírito está sempre próspero. Completamente diferente das drogas que ele costumava usar, ele não ficaria deprimido depois. O homem de meia idade começou a entrar em choque. Meu Deus, será que esta é uma nova variedade ou uma variedade sem efeitos colaterais? O homem de meia idade pegou apressadamente seu celular e fez uma série de operações. Um grupo de bate-papo secreto adicionou uma nova informação. Descobriu um novo continente. Descobriu um novo continente. Uma nova variedade apareceu no mercado. A pureza é quase 100% e não tem efeitos colaterais no corpo. Veja bem, não há efeitos colaterais ou sequelas. Aquele grupo de bate-papo secreto instantaneamente ficou animado. Ah, mais um enlouqueceu. Adiciona um. É 100% loucura. É possível que ele tenha alucinações depois de usar. Acho que ele está com abstinência e não tem dinheiro para comprar drogas. Quer enganar seu próprio povo. O homem de meia idade viu que muitas pessoas não acreditavam nele e disseram que ele não tinha dinheiro para comprar drogas. Irritado na hora, ele printou a página do pedido de farinha e publicou no grupo. O grupo ficou em silêncio instantaneamente. Depois de uns 10 segundos, será que é peido? Já que vai editar, faça um trabalho profissional. 10.000 por 50 gramas, não sairia 200 por grama? Quem acredita? Concordo. O comentário acima está correto. Mesmo direto da fonte não sairia por esse preço, né? Exato. 200 a grama? Tá sonhando alto. Lá fora, o mínimo que se paga é R$ 500 por grama, e a pureza mal chega a 60%, de tanta mistura. Eu conheço esse cara. Ele fez um dinheirinho ultimamente, não parece estar sem grana. Mas não sei da veracidade dessa imagem. Naquele momento, eu não sabia que minha farinha estava num pequeno grupo especial. Que barulheira! Acordei e já era meio-dia e, por costume, peguei no celular. Várias mensagens não lidas da loja em vermelho chamam a atenção. Mensagem do sistema. Prezado vendedor da loja de artigos de luxo, o cliente lobo arrependido confirmou o recebimento. Mensagem do sistema. Prezado vendedor da loja de artigos de luxo, cliente lobo arrependido. Avaliou o produto. Consultei a mensagem do sistema e verifiquei de imediato o saldo da loja. Saldo: 10.000. Finalmente, não são mais 3 dígitos. Só então verifiquei a mensagem do cliente, lobo arrependido. A mensagem: irmão, seus produtos são de altíssima qualidade. É a parada que deixa o velho lobo imune. Pulei da cama num instante e respondi a mensagem. Caro, volte sempre. Acho que está na hora de adicionar novos produtos. Trigo, batata, essas coisas. Quem sabe alguém gosta. Afinal, ele só usa pontos de reforço depois que alguém compra, reforça o item e envia, não precisa reforçar e estocar antes. No momento em que me preparava para começar, recebi notificações de 5 ou 6 clientes em sequência. O que aconteceu hoje? Parece que a sorte está do meu lado, uma boa notícia atrás da outra. Cliente velho boi-chefe, ouvi dizer que você tem uma farinha com pureza altíssima. Cliente tipo G. Indicado por um conhecido, um cliente problemático, um amigo. Essa mercadoria é verdadeira mesmo? Não é golpe, né? Cliente Black B. Irmão, pode me enviar 1 grama primeiro? Não é que eu não confio em você. Nunca tínhamos colaborado antes. 50 lições é muita coisa. Respondi a todos, super animado. No final, todos compraram comigo. Se o produto não for bom, devolvo o dinheiro ou você pode ficar com ele. 6 clientes ficaram convencidos por essa afirmação, já que a plataforma dificilmente permite desvio de fundos. Eles já compraram coisas antes, então conhecem as regras. Acordei hoje e já tenho 6 pedidos. Preparei a farinha com entusiasmo e, depois de reforçada, obtive um total de 300 gramas. Gastei 120 pontos de reforço, e agora só me restam 11. Estava a pensar usar para melhorar outras coisas. Parece que terei que esperar essas transações serem concluídas. 3 dias depois, em um pequeno grupo misterioso. Inacreditável que seja verdade. E ainda fez um bom dinheiro revendendo, lucrando o dobro. Antigamente, o seu espaço era muito limitado. Eu vendo pelo preço de 1,5 vezes o seu. Então você está revendendo a R$ 500 a unidade? Aqueles caras lá. Será que não estão se juntando para nos enganar? Não me parece muito confiável. Eu também não acho. Mas conheço 2 caras lá em cima e estou indeciso sobre eles. Estou preocupado. Já fazem 3 dias que não fecho nenhuma venda. De vez em quando, 1 ou 2 pessoas aparecem para perguntar. Mas só me criticam. Que difícil. Ding-dong.
Din-dong, din-dong. De repente, a loja tocou a campainha umas 10 vezes seguidas. A avalanche de mensagens é tanta que me pergunto como não apareceu ninguém por dias. Depois de verificar tudo cuidadosamente, constatei que 12 eram clientes novos. 7 eram clientes antigos, já haviam comprado antes e todos perguntavam sobre a farinha. Ninguém tocou no milho e na batata doce. Sinto que algo está estranho, mas não consigo dizer o que. Onde está a estranheza? Fiquei ali a negociar com eles durante um tempo, mas no final, todos acabaram por comprar farinha. 12 novos clientes compraram um item cada, enquanto 6 dos 7 clientes antigos compraram 5 itens cada. Um cliente fez um pedido de 10 itens. No total, foram 52 itens. Depois de muito trabalho, finalmente preparei os 19 pacotes de farinha, grandes e pequenos. Postar no mesmo dia é o meu lema. Depois de enviar a farinha, verifiquei o saldo da minha loja, 70 mil. Parece que terei que comprar 200 gramas de carne de porco e 250 gramas de tofu para a próxima refeição esta noite. 2 dias depois, Delegacia de Polícia Cristã da cidade de Ijian, província de Nan. Relatório, chefe Q, descobri algo na linha que estou supervisionando, um cinto de munição de roupa. Uma policial com um corpo explosivo disse. Um homem de meia idade com rosto quadrado virou a cabeça ao ouvir isso e olhou para a policial, dizendo: peixe grande ou peixe pequeno? A policial pensou um pouco. Ela tem um informante. Um dedo duro que a informou que alguém em Ijian City estava vendendo drogas em áreas bloqueadas nos últimos 2 dias, e em grande quantidade. Ela pagou 500 yuans por essa informação. Então ela respondeu: relatório, chefe, é um peixe grande. O homem de meia idade com rosto quadrado franziu a testa. Qin Shaoyin, da última vez e da penúltima. Você disse a mesma coisa. O resultado foi que mais de uma dezena de policiais a seguiram por mais de 10 dias. No final, foi tudo um engano. Qin Shaoyin disse: chefe, desta vez definitivamente não será um engano. A informação é absolutamente verdadeira. O homem de meia idade com rosto quadrado não queria reprimir o entusiasmo dela, afinal, ela era uma policial nova, então disse. Então vai elaborar um relatório detalhado para mim. Continuar a aprimorar 10,1 espigas de milho. Custa 10 pontos de aprimoramento. Proteínas, gorduras, vitaminas e minerais do milho. Substâncias antioxidantes obtêm uma grande melhoria e têm um ligeiro aumento no apetite. Pequeno efeito no tratamento da ejaculação precoce. Pequena melhora no tratamento da ejaculação precoce. 10 pontos de fortalecimento para vender a 1000 yuans por raiz. Só assim é que se pode recuperar o custo do reforço. Então vender a 2000 yuans por raiz é aceitável. Afinal, o meu posicionamento é comida para a elite. Tendo pessoas com afinidade como alvo. Peguei uma batata doce. O sistema fortalece continuamente 10. Esta batata doce custa 10 pontos de fortalecimento. Proteínas da batata doce. Gorduras, vitaminas, minerais, antioxidantes. Obtém uma grande melhoria e tem uma pequena função de aumento da imunidade. Fiquei muito feliz. Na verdade, não existem muitos medicamentos que possam melhorar a imunidade. A imunidade melhorada significa que você pode resistir a muitos vírus. É raro ficar doente. Mesmo se ficar doente, você pode efetivamente resistir ao vírus de forma independente. Continue a aprofundar os danos, já que 10 pontos de fortalecimento podem melhorar ligeiramente a imunidade, desde que você continue a fortalecer. A imunidade se tornará cada vez maior. Eu pensei e fiz. O sistema continua a fortalecer 10 pontos esta batata doce. Jin, custa 10 pontos de fortalecimento. A qualidade da batata doce foi muito melhorada. E tem uma pequena função de aumento da imunidade. Pequeno aumento da função digestiva. Isso. Olhei para os pontos de fortalecimento restantes. Ainda tinha 437. Pensei um pouco e decidi guardá-los para emergências. Esperarei até ter mais pontos de fortalecimento para continuar a experimentar. Olhei para o céu. É hora de ir às compras. Meus 70 mil yuans ainda não foram gastos? Ah, não é muito nem pouco. Não é suficiente para comprar as coisas que quero, mas é suficiente para gastar muito tempo na vida diária. Pode ser a delegacia de polícia cristã. Chefe Q, o relatório está pronto. Por favor, dê uma olhada. Qin Shaoyin pegou um relatório e entregou ao chefe da delegacia cristã, Li Liangxin. Li Liangxin, homem, 38 anos. Número de identificação XXX. Vendeu drogas há 5 anos e cumpriu 3 anos de prisão. Há 2 anos, por usar drogas.
Foi preso em um centro de reabilitação para reabilitação forçada por meio ano. Em 10 de junho, Lilian Sin em Jian City vendeu mais de 100 gramas de drogas. Em 11 de junho, ele continuou a vender mais de 120 gramas de drogas. Em 8 de junho, ele gastou 50 mil yuans de uma só vez na loja online Wafubao. O proprietário da loja online se chama Jian Feng, homem, 25 anos. O número de identificação é exatamente XXX. Ele se formou no Departamento de Ciências Agrárias da Universidade de Shenyang há 4 anos. Ele abriu uma loja online há 10 dias, vendendo principalmente farinha, com um preço de 10 mil yuans por 50 gramas. O quê? Principalmente vende farinha? 10 mil yuans por 50 gramas? Depois de ler, o chefe Qiu ficou chocado e se levantou e continuou. Qin Shaoyin. Você digitou errado? A farinha no mercado está no máximo 5 yuans. 100 gramas custa 1 yuan. Você digitou um 10 mil a mais? Qin Shaoyin disse com extrema certeza. Chefe Qiu, eu não digitei errado. É realmente 10 mil yuans por 50 gramas. O equivalente a 200 yuans por grama. Ao ouvir isso, outros policiais também pegaram os relatórios e começaram a ler. Não pode ser, é verdade. Sério? Vender drogas abertamente em lojas online? Os jovens de hoje são tão confusos? 200 yuans por grama é um pouco estranho. Agora, a origem lá fora, para obter a fonte, custa mais do que isso, considerando as vezes anteriores. As pistas de Qin Shaoyin sempre foram infrutíferas, e muitos policiais não acreditam no relatório de Qin Shaoyin. O diretor Qiu ficou em silêncio por um momento. O pai de Qin Shaoyin era seu chefe antes de se aposentar. Foi também a promoção de seu pai que lhe deu uma chance maior de ocupar essa posição. Se ele não desse um pouco de atenção à filha dele, seria um pouco ingrato. Além disso, de acordo com o processo, pistas e denúncias devem ser verificadas, embora seja provável que essa pista não seja confiável. Mas, seja aplicando a lei imparcialmente ou por motivos egoístas, é legal e compatível. Ok, vamos formar imediatamente uma força-tarefa especial para verificar e buscar essa pista. Eu estava navegando no celular no sofá e não sabia que estava prestes a ser capturado por Bing Ning. Eu também não sabia que existia um pequeno grupo misterioso. Dezenas de pessoas estão discutindo grandes planos lá dentro. Devemos manter em segredo nossos canais de fornecimento de mercadorias e não deixar que pessoas de fora do grupo saibam. Nós, irmãos, estamos ficando ricos, devemos ter cuidado para manter segredo e não divulgar a notícia. Caso contrário, nosso caminho para a riqueza se tornará cada vez mais estreito. 1 mais 1 mais 2 mais 3 mais 4, essa onda rendeu muito. Obrigado pelas dádivas da natureza. Que dádivas da natureza? Devemos agradecer à loja especializada em artigos de luxo. Sim, devemos agradecê-la. Sem a fonte de mercadorias que ela forneceu, não venderíamos tão rápido e a competitividade não seria tão diferente. Sim. Vamos nos ajoelhar e adorá-la juntos. Vamos juntos, vamos juntos. Ding-dong, ding-dong, ding-dong. Uma grande quantidade de informações chegou ao mesmo tempo. Recebi uma grande quantidade de informações ao mesmo tempo. Isso realmente me pegou desprevenido. Ou ninguém vem por vários dias, mas quando vem, vem uma grande quantidade. Vi as constantes confirmações do sistema de recebimento e lembretes de avaliação. Abri o saldo da loja, 590 mil, estou um pouco animado. 590 mil. Uma pequena meta é promissora. Também verifiquei o saldo de pontos de aprimoramento do sistema. 5.576. Antes que minha empolgação passasse, ding-dong, 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 uma série de avisos de pedidos e pagamentos surgiram. Verifiquei o back-end do pedido. Havia um total de 37 pessoas. Algumas pessoas compraram muito. Algumas pessoas compraram pouco. Em média, cada pessoa comprou 20 itens. 37 pessoas totalizam 740 itens. Um item pode obter 100 pontos de fortalecimento. 740 itens podem obter 74 mil pontos de fortalecimento. Pensei que após a conclusão desta transação de pedidos, eu poderia obter tantos pontos de fortalecimento. É motivador trabalhar. Um item tem 50 gramas. 740 itens são 740 vezes 50, o que equivale a 37 mil gramas, ou seja, 74 quilos. Eu ainda posso moer 74 quilos de farinha hoje, mas devo contratar pessoas. É impossível aumentar a escala sozinho. Fazer isso sozinho só vai me matar de cansaço. Posso denunciar o assunto ao departamento de polícia, ao diretor Qiu.
As pistas que estávamos monitorando foram descobertas. Li Liangin está realmente vendendo drogas lá. Recentemente, ele tem entrado em contato com muitos viciados. Um policial alto disse. Qin Xiaoyin. Sim. Temos monitorado ele em turnos de 24 horas por vários dias. Nos últimos 2 dias, ele entrou em contato com um total de 65 viciados. Ele negociou drogas 8 vezes. Diretor Qiu, quando podemos fazer a operação? O diretor Qiu andava de um lado para o outro no escritório e disse, a fonte de seus bens foi verificada? Qin Xiaoyin verificou. Eles são apenas enviados da cidade de Shenyang. Nenhuma droga foi encontrada nos pacotes expressos. Os pacotes expressos estão cheios de farinha de verdade, mas temos certeza de que a fonte dos bens vem da loja online na cidade de Shenyang. Li Liangin tem muitas transações monetárias com o dono da loja online via Alipay. Atualmente, a loja usa pacotes expressos postados com farinha de verdade como cobertura. Na verdade, as drogas reais devem ser entregues aos compradores por outros canais, então determinamos que a fonte dos bens vem de lá. O diretor Qiu parou e sentou-se em sua cadeira e disse, ok, vamos planejar a operação de prisão nestes 2 dias. Assim que o plano for confirmado, podemos ir para a cidade de Shenyang para a operação. A cidade de He e a cidade de Shenyang estão na mesma província. As 2 cidades também são muito próximas, com uma distância linear de apenas 100 quilômetros. Leva apenas 1 hora de carro para chegar lá. Uau! O som pesado da vibração da máquina ecoa no armazém. Eu estava processando farinha. Comprei um novo e grande moedor de farinha. Contanto que eu continue jogando o trigo no funil, haverá um fluxo constante de farinha saindo do moedor de farinha. A farinha moída já está em 50%. Peguei meu celular e dei uma olhada. É outro dia calmo. Para aumentar a segurança, preciso aumentar alguns atributos físicos. Sistema, fortaleça 3.000 pontos em mim. Jin, consumindo 3.000 pontos de fortalecimento, o físico do hospedeiro melhorou qualitativamente e obteve novos atributos. Força de 150 kg, velocidade de 8 segundos nos 100 metros, defesa de 50 kg. Um soco com uma força de 150 kg. Uma vaca provavelmente tremeria por todo o corpo. Uma velocidade de 8 segundos nos 100 metros. Provavelmente a velocidade mais rápida da humanidade atualmente. O que me consola é ter ganho um novo atributo corporal. Defesa contra 100 Jin de força ainda é muito bom. Apertei meu punho. Sinto que posso lutar no ringue com um boxeador profissional peso pesado. O cabelo da Muflor Island estava coberto por um véu branco. Depois de tomar banho, vesti minhas roupas e deitei no sofá. Olhei para minha loja. Difícil. Apenas 2 pessoas vieram para consultar o dia todo. Um me chamou de talento, o outro me chamou de louco. Afinal, 100 yuans por uma batata doce. Uma pessoa normal não compraria. Dezenas de milhares de yuans por uma castanha na internet. Uma pessoa normal também não compraria, certo? Talvez seja um presente de luxo ou uma lavagem de dinheiro sofisticada. Não dá para continuar assim. Pensei, será que o posicionamento não é preciso? Vender um você acha muito comum. Vender 2, você acha que não é tão gostoso assim. Vender por 100 yuans, você acha que é loucura. Vender por 10.000 yuans, você acha que é um luxo. Comer dá prestígio. Decidi mudar a página de detalhes do milho e da batata doce. Milho a 5.000 yuans cada. Quem já assistiu One Piece sabe que existe uma coisa chamada fruta Zoan. Nada mal. Esta é a fruta Zoan. Esta é uma fruta Zoan de milho. Se você nunca assistiu One Piece, role para baixo. O vendedor irá apresentá-lo em detalhes. Esta variedade de milho e mercado. O milho comum é muito diferente. Não é uma variedade de milho glutinoso, nem uma variedade de milho arco-íris. É uma variedade nobre de milho de linhagem original. Seu valor nutricional é dezenas de vezes maior que o do milho comum. Pode efetivamente melhorar a função imunológica. Pensei nisso e salvei assim. Confirmar. Publicar. Ok. Terminei uma página. Em seguida, operei a página de detalhes da batata doce da mesma forma. Quando eu era pobre, não observei este mundo com cuidado. Não aproveitei a liberdade. Perdido no longe. Então, decidi ir ao telhado dar uma olhada. Ir para longe precisa de dinheiro? Minha casa tem 4 andares. E tem um pequeno pátio. Paredes ao redor cercam o prédio e o pátio. Este é o esforço de 3 gerações. Fiquei no telhado, olhando para longe. Um horizonte vermelho escuro. Um sol vermelho está gradualmente afundando. A noite cai. A paisagem ao redor também torna-se turva com a chegada da noite.
As montanhas e rios distantes são claramente delineados sob o brilho cinza-peixe, mas revelam uma estranheza sombria. Como se estivesse escondendo um mistério. Sob o céu noturno negro, um pequeno carro dirige-se lentamente para minha vila. É tão visível na noite escura. O som da porta do carro se abrindo veio. 3 grandalhões saíram do carro. Um grandalhão. Parou um tio que voltava de moto. Olá, irmão. Somos pessoas da cidade. Viemos aqui para coletar milho. Você sabe onde está nosso fornecedor? O grandalhão pegou minha foto para mostrar ao tio. O tio ingênuo disse: o prédio de 4 andares a 200 metros de distância. Aquele cara está lá. Vocês estão comprando milho dele, certo? Qual é o preço? O grandalhão disse: este é um segredo comercial. Estamos indo. Depois de dizer isso, os 3 caminharam em direção à minha casa. Eu estava olhando de cima. Não consigo ouvir, mas vejo os olhos. Mas meu instinto me diz que esses 3 caras estão vindo para minha casa. Uma batida na porta veio. Os 3 bateram na porta algumas vezes, mas não houve reação porque estava muito longe para ouvir. Tem alguém em casa? Eu vim ver o milho. Se você disser mais sobre a taxa de chá, vou abri-la. Eu não sei porque a outra parte veio até mim. Eu sei que a outra parte veio até mim. Não há como escapar. No entanto, abrir a porta para o lado de fora é desvantajoso para mim. Se houver um conflito e uma luta, há uma grande diferença entre estar do lado de fora e estar do lado de dentro. Do lado de fora pode ser uma briga ou algo assim. Do lado de dentro é diferente. Invasão de domicílio. Invadir uma casa para roubar e coisas assim são muito mais sérias. Tenho que perguntar o que está acontecendo. Só então posso decidir como lidar com isso. Agora tenho 100 din de defesa e um soco pesado de 300 din. Mesmo que sejam 3 grandalhões, não tenho medo. Ei, ei! Senhores, por que vocês estão visitando tão tarde da noite? Os 3 grandalhões caminharam até mim, pegaram a foto e usaram a luz do pátio. Os olhos olharam para frente e para trás entre a foto e meu rosto. Nós somos. Espere. Apontei para a palavra do grandalhão que liderava e disse: eu não sou Jian Feng. Eu sou Jian Ling. Eu sou o irmão gêmeo de Jian Feng. Ele ajudou meu primo no trabalho esta noite e ficou lá porque era muito tarde. Ele volta amanhã. O que vocês querem com ele? Assim que vi que eles tinham fotos, soube que não era coisa boa. Vamos encontrar uma desculpa para acalmá-los primeiro. Os 3 ficaram em silêncio por alguns segundos depois de ouvir isso. O grandão disse: seu irmão deve dinheiro ao nosso chefe. Viemos cobrar o dinheiro. Se é assim, pagar dívidas é justo. Quanto ele deve a vocês? Digam um número. Como irmão mais velho dele, eu pagarei por ele. Os 3 ficaram felizes ao ouvir isso. Eles gostam de pessoas leais e justas assim. Porque quando eles procuram essas pessoas, elas fazem de tudo pelos familiares. Vendendo tudo que tem para pagar a dívida. Lealdade e laços familiares profundos, certo? Eles são experientes. É fácil para eles. Então, assim que ouvem isso, sabem que o negócio está fechado. O grandão imediatamente pegou o celular e fez login no Anshin Loan, abrindo meu registro de empréstimo de cliente ali mesmo. Assim que viu no Anshin Loan, soube o que estava acontecendo. Nunca pensei que um empréstimo de 1.000 se transformaria em 3.000 em um mês. Veja, este é o histórico de empréstimo do seu irmão. Até agora. Está 8 dias atrasado. Este é o valor total a ser pago. O grandão aproximou o celular de mim. Eu olhei para ele, cooperando. Puta merda, não pode ser. 20.000 yuans. Nem a máfia ousaria cobrar assim. Sinto que meu conhecimento de matemática não é suficiente. Não consigo encontrar uma fórmula para calcular como 1.000 yuans se transformaram em 20.000 yuans em 8 dias de atraso. Lembrei-me de notícias que tinha visto antes sobre empréstimos universitários e coisas assim, onde alguns milhares de yuans aumentavam para milhões em alguns meses. Muitos estudantes, principalmente meninas, pularam de prédios ou escolheram outras formas de tirar a própria vida. Em comparação com isso, de repente senti que eles só terem aumentado para 20.000 era até razoável. Ainda bem que são apenas 20.000. O grandão sorriu e disse: haha, irmão Jian, você é um bom irmão mais velho. Seu irmão tem sorte. Eu disse: que tal isso? Meu irmão volta amanhã e resolve este empréstimo. Afinal, é preciso que ele esteja presente para resolver isso. O grandão franziu a testa ao ouvir isso. Eles têm uma regra não escrita neste ramo. Não podemos voltar de mãos vazias. Irmão Jian, nosso chefe disse que isso tem que ser resolvido hoje.
Eu peguei meu celular e fiz um monte de coisas. Os três ficaram animados ao me ver abrir o banco. Eles não esperavam que esse negócio fosse tão tranquilo. Eles vão receber uma boa comissão. Estão vendo? Este é o meu saldo, 580 mil. Eu pressionei meu dedo no meu nome. Estendi para os três e disse, eu tenho dinheiro. Vocês têm medo de que eu não possa pagar? São só 20 mil yuans. Voltem e digam ao seu chefe que isso será resolvido amanhã. A expressão animada dos três ainda não tinha desaparecido quando seus rostos escureceram novamente. Eles pensaram que eu estava pegando meu celular para quitar a dívida imediatamente, mas não esperavam que eu só estivesse mostrando a eles. O grandão pensou consigo mesmo, este garoto é tão rico, tenho que contar ao meu chefe para conseguirmos mais. Ok, vou dar esse crédito ao irmão Jian. Irmãos, vamos embora. Eu observei os três partirem, meus olhos se estreitando ligeiramente. Essas empresas definitivamente prejudicaram muitas pessoas. E o pior é que isso caiu na minha cabeça. Preciso acabar com isso pela raiz. Eu já tinha um plano em mente. Em um carro em movimento. Chefe, sim. Eu não vi errado. São 580 mil de saldo. Bom trabalho, Lao Ju. Você receberá uma boa recompensa. Outro dia ensolarado. A primeira coisa que fiz ao acordar de manhã foi olhar meu celular. Abri a loja. 99 mais mensagens não lidas. Claro, primeiro vou olhar as mensagens do sistema do Paimá. Basicamente, são todas informações de confirmação de recebimento e avaliações de clientes. Então, olhei as informações dos clientes. Basicamente, são todos os 37 clientes que compraram a farinha. São basicamente palavras de agradecimento e adoração. Outra pessoa fez um pedido de farinha. Ainda são aqueles 37 clientes antigos. A quantidade que eles querem desta vez é um pouco maior. 37 pessoas pediram em média 50 unidades cada. Uma unidade tem 50 gramas, então cada pessoa quer em média 2.500 gramas, o que dá 2,5 kg de farinha. 37 multiplicado por 50 é igual a 1.850 unidades. Uma unidade pode render 100 pontos de fortalecimento após a transação ser bem-sucedida. Isso dá 18.500 pontos de fortalecimento. Pensei que, após o sucesso deste pedido, posso obter mais de 180 mil pontos de fortalecimento. Só são uns 5 quilos de farinha, não dá para fazer muitos pães. Só que o preço da minha farinha não é baixo, esses caras vêm comprar a cada 2 ou 3 dias, e cada vez compram mais do que da última vez. Em média, 5 quilos por pessoa, 37 pessoas são 185 quilos. Ai, que complicação! Tenho que contratar um trabalhador para moer a farinha. Dei uma olhada no saldo de pontos de aprimoramento. Estou todo animado, 75 pontos de aprimoramento. O que mais quero fazer quando tenho dinheiro? Claro que é gastar dinheiro. Sistema, aprimore 50 mil pontos em mim mesmo. Consumidos 50 mil pontos de aprimoramento. Parabéns ao hospedeiro. Sua aptidão física ultrapassou os limites humanos. Força de 1.000 quilos. Velocidade de 100 metros em 6,5 segundos. Poder de defesa de 500 quilos. Item especial. Amuleto de longevidade igual ao céu. Símbolo de punição 3. Amuleto de rastreamento de 1.000 quilômetros. Símbolo de punição 1. Amuleto de força instantânea. Símbolo de punição 1. Ha. Essa sensação é realmente extraordinária. Eu cerrei os punhos. Sinto-me cheio de poder. Um soco com a força de 1.000 quilos. Um soco e um carro ficaria amassado. Fui até a moto e levantei com uma mão. Não senti nada. Olhei em volta. Não encontrei nada particularmente pesado. Abri o saldo da conta da loja. 7.400.740, mais os 590 mil que saquei no cartão bancário. Agora tenho quase 8 milhões. No departamento de combate às drogas Zhejiang, 10 policiais estavam de pé em ambos os lados. O chefe Qiu estava de pé acima. Gritou alto. Partida. Eles já prenderam Li Liangxin. Li Liangxin admitiu que estava comprando de Jian Feng, mas não admitiu a quantidade de 15 quilos. Seu estoque era de 3 gramas, e ele comprou 5 quilos de Jian Feng, ou seja, 2.500 gramas. Ou seja, Li Liangxin realmente traficou 3 gramas de drogas e vendeu 5 quilos de farinha. Se ele admitisse 5 quilos, provavelmente seria condenado à morte mais de 10 vezes, embora a polícia não tenha provas concretas. Mas há muitas. Há registros de bate-papo de compra e venda entre ele e Ying Junzi, há registros de transferência e recebimento.
Só que não encontraram mais drogas no local, encontraram muita farinha, mas essas evidências já são suficientes. Eles não podem esperar mais, porque já venderam muito, e muitos dos objetos de venda são novos clientes. Quanto mais esperarem, mais pessoas novas serão prejudicadas. Este é um grande traficante. 10 policiais com armas de fogo de verdade. 5 com AKS, 5 com pistolas, alguns ainda carregam algumas bombas. Nesse momento, eu não sei que 4 carros de polícia estão vindo em minha direção, ainda estou moendo farinha apressadamente. Os 185 quilos desta manhã ainda não foram enviados, felizmente não há muitos pedidos, ainda os mesmos 37 pacotes. Alguns grandes, alguns pequenos, em mais de 10 minutos eu já embalei tudo, levantei a cabeça e olhei para o sol. Está um pouco grande, acho que é melhor enviar mais tarde, de qualquer forma, a empresa de entrega também envia à noite. TSK, o chá desta velha árvore é doce e perfumado, eu deitei no sofá e tomei um gole de chá, suspirando. Enquanto bebo chá, olho para o saldo da minha loja, 7,98 milhões, em breve entrarão mais 18,5 milhões, pensando em terminar este pedido. Quero viajar por todos os lugares, dar uma olhada nos lugares distantes. 4 carros de polícia entraram lentamente na cidade de Shenyang. Kim Xiaoyin está um pouco emocionada, ela não vem à cidade de Shenyang há mais de 10 anos, devido a vários motivos. Ela estudou na escola primária na cidade de Shenyang, e depois de se formar na escola primária, foi para a cidade de Zhejiang, não esperava voltar aqui. É para atacar, no departamento de combate às drogas da cidade de Shenyang. 20 policiais estão reunidos para discutir detalhes específicos da prisão. O pessoal de combate às drogas da cidade de Shenyang recebeu uma ação de prisão enviada pelo departamento de combate às drogas de Zhejiang pela manhã. Como o lugar onde os traficantes e usuários de drogas fazem transações não é aqui, eles também não sabem. Não esperavam que a fonte fosse na cidade de Shenyang. Isso os surpreendeu muito, eles nunca descobriram nenhum ninho suspeito, mas o departamento de combate às drogas de Zhejiang tem um traficante que admitiu que o local de compra é aqui. Não acreditam, mas não tem jeito, um traficante tão grande está bem debaixo de seus narizes. E, vendo as evidências, ele ainda está muito ativo, simplesmente não os leva a sério, é muito arrogante. É muito arrogante, absolutamente preparando uma ação, neste momento. Eu estava segurando um monte de espetinhos de carneiro, comendo e acenando com a cabeça, depois de enviar os pacotes expressos. Pensando que ainda era cedo, fui fazer compras, passei por uma menininha. A menina estava olhando fixamente para os espetinhos de carneiro em minha mão, eu levantei os espetinhos de carneiro em minha mão, e ela sorriu. Quer comer? Diga tio, enriqueça e eu te dou 2 espetinhos, a menininha disse com voz infantil. Tio, enriqueça. Dizendo isso, ela ainda olhou para mim com os olhos arregalados, eu contei 6 espetinhos. Entreguei o último espetinho para a menininha e disse sorrindo, não é bom para crianças comerem muito. Aqui, pegue. A tia que estava olhando roupas na loja entendeu. Chutou com força, interrompendo a refeição pela metade. Mãe, o que te ensinou? Você já esqueceu? Não coma nada que estranhos lhe ofereçam. É sério que você está dizendo isso na minha frente? Eu ri suavemente. Irmã mais velha, fique tranquila, meu nome é Jian Feng, sou uma boa pessoa. De repente, 5 carros passaram e uma dezena de policiais saiu rapidamente dos veículos. Antes que eu pudesse entender a situação, fui subjugado por 6 policiais, enquanto uns 8 ou 9 apontavam metralhadoras para mim. Os pedestres na rua pararam para observar, pegando seus celulares para filmar. Departamento de combate a narcóticos da cidade de Shenyang? Eu estava sentado em uma cadeira de ferro, com as mãos algemadas, e guardas de pé ao meu redor. 2 policiais armados vigiavam, e uma fileira de policiais estava sentada à frente. Gestos, os 4 tesouros da caligrafia? Uma câmera estava posicionada ao lado, observando esse tratamento. Senti que a situação era grave. Tentei me lembrar do período recente até os meus 14 anos, mas realmente não sabia se havia cometido algum erro grave. Então disse, policial, vocês não prenderam a pessoa errada. O policial sentado no centro da primeira fila disse, eu pergunto, você responde, você não tem o direito de permanecer em silêncio. O que você disser poderá ser usado como prova em tribunal. Ouvi isso e senti que algo estava errado. Embora nunca tenha estado na prisão, assisti a muitos filmes. É assim que eles dizem nos filmes? Policial interrogador. O que você estava fazendo no dia 10 de janeiro? Conte tudo o que você fez naquele dia, das 12 horas da noite
até às 12 horas da noite seguinte. Eu me lembrei. Isso foi há 7 dias. Parece que não houve nada de especial. Voltei para dormir, comer e trabalhar. Policial interrogador. Que horas você dormiu? Que horas você comeu? Que horas você trabalhou? Que tipo de trabalho específico você fez? Eu durmo das 12 horas da noite até as 12 horas do meio-dia. Acordo e como. Depois de comer começo a moer farinha. Depois peso 2 embalagens e empacoto. E vou até a empresa de entrega para enviar. O jovem policial sentado ao lado do policial interrogador brilhou os olhos. Moer farinha? Chegamos ao ponto principal. Policial interrogador. Por quais canais você vende sua farinha? A que preço você vende? Olhei para a luz da câmera frontal, que estava piscando, mas não entrei em pânico. Tinha certeza de que a polícia havia prendido a pessoa errada. Eu disse, eu abri uma loja online para vender 10.000 yuans por 50 gramas. Policial interrogador. Sua loja vendeu drogas para um cliente chamado Lao Zuanfen. Pensei um pouco. Tinha uma lembrança. Aquele cara é um cliente antigo. Sim. O quê? Drogas? Caramba, esse policial interrogador é tão corrupto. Quase me mijei de medo. Pausei por 2 segundos e continuei imediatamente. Sim, mas o que eu vendo é farinha, não drogas. O policial interrogador abriu um documento de confissão, dizendo, esta confissão é do seu cliente, Lao Zuanfen, e vocês têm registros financeiros. As drogas também são compradas de você. Olhei para a confissão, confuso. O que ele disse não estava errado, não havia nada de especial, ele estava admitindo que estava produzindo drogas. Você parece muito animado com alguém produzindo drogas, você ainda é um policial. Eu expliquei novamente, eu admito que a confissão dele é verdadeira, eu realmente vendi farinha para ele. Não drogas, e eu também não sei como produzir drogas, por favor. Desde pequeno, nunca passei em química, como saberia essas coisas? Policial interrogador. Você diz que não vendeu drogas, por que venderia 50 gramas de farinha por 10.000 yuans? Fiquei sem palavras. Eu nunca escrevi a palavra droga, eu vendo tão caro porque esta farinha é uma antiga. Especialmente para uso da nobreza, como uma peça da Balenciaga. Quando eu disse isso, eles ficaram ainda mais certos de que eu estava definitivamente traficando drogas, apenas que as drogas estavam escondidas com muita segurança. Policial interrogador. Suspeitamos que você usa a venda de farinha como disfarce, enviando farinha pelo correio na superfície. Mas na verdade é apenas para receber dinheiro de drogas via Lipay, e você entrega as drogas reais aos compradores por outros canais. Eu não recebo dinheiro de drogas na loja, nem entrego drogas secretamente. Se vocês não têm nenhuma prova, me soltem, eu ainda tenho que ir para casa alimentar as galinhas. Os policiais do novo interrogatório ficaram sem palavras. Você ainda quer ir para casa alimentar as galinhas? Você mesmo está em apuros. Um desastre está prestes a acontecer, eles não conseguem imaginar que uma pessoa assim será mantida sob custódia por 38 dias. Se encontrarmos mais evidências em 38 dias, podemos acusá-lo do crime. Mesmo que não encontremos evidências adicionais em 38 dias, podemos solicitar uma extensão de 2 meses na detenção. Não encontrar evidências adicionais em 38 dias e ainda estender por 2 meses. Eu fiquei em silêncio. Investigador, se você confessar que estava produzindo drogas, podemos ser lenientes. Eu levantei a cabeça e olhei para o investigador. Se eu confessasse estar traficando drogas, com as centenas de quilos dos últimos dias, provavelmente seria condenado à morte uns 14 ou 15 vezes. Que tipo de leniência seria? Comprar-me um caixão bom? De repente, a porta da sala de interrogatório se abriu. Uma policial trouxe 2 documentos impressos e entregou ao investigador. Depois de ler um dos documentos, a expressão do investigador ficou um pouco ruim. Ele o passou para os outros presentes para que vissem. Basicamente, era uma descrição de cada canto da minha casa, dizendo que não havia vestígios de drogas. Eu senti que, como eles já tinham aberto um caso, mesmo que não encontrassem evidências adicionais temporariamente, eles não me liberariam tão cedo. O investigador abriu outro documento. Era minha ficha pessoal, muito detalhada. Nenhuma experiência especial, tão frequente quanto água pura. Qin Shaoyin abriu o arquivo e olhou atentamente. Quando ela viu uma escola primária vermelha, ela murmurou uma maldição e perguntou de repente: Você era um aluno da turma de 2008 da escola primária Yuntia? Eu procurei na memória. Parece que sim. Mas não tenho certeza. Não me lembro muito bem. Qin Shaoyin continuou a perguntar:
Você costumava trocar tarefas para copiar com uma colega de classe por milho assado e batata doce? Todos os policiais ao redor ficaram sem palavras. Como você passou no teste para ser policial? Fazer esse tipo de pergunta descabida pode resolver um caso? Eu procurei na memória e realmente lembrei. Lembro-me muito bem disso. Quase todos os dias eu assava uma batata doce ou um milho e levava para a escola. Eu trocava com aquela colega de classe para copiar as tarefas. Eu confirmei, sim, oficial. Eu quase todos os dias trocava uma batata doce assada ou milho com uma colega de classe para copiar as tarefas. O arquivo de investigação é tão detalhado? Parece que eles não vão desistir até me incriminarem com sucesso. Kim Shaoyin arregalou os olhos e perguntou, qual o nome da colega que te dava as tarefas para copiar? Eu pensei, copiar tarefas também é crime? Mesmo que seja crime, eu não tinha nem 10 anos naquela época. Depois de pensar um pouco, eu realmente me lembrei dessa pessoa. Tanto faz, policial. O nome dela é Kim Shaoyin. Vá prendê-la se quiser. Neste momento, as pessoas do departamento de narcóticos de Jian City que vieram, e a própria Kim Shaoyin ficaram em silêncio. Ela olhou para mim seriamente. Apenas o contorno era um pouco parecido. Mais de 10 anos, crescendo e se tornando adulto, as mudanças são muito grandes. Ele se lembrou de quando era criança. Ela me perguntou o que eu sonhava em fazer quando crescesse. Eu disse a ela com orgulho naquela época, que quando crescesse queria ser um policial, para prender os bandidos. E também perguntei a ela o que ela sonhava em fazer quando crescesse. Ele disse que quando crescesse queria ser um cientista, para pesquisar uma batata doce e um milho 100 vezes melhores do que os que ele assava. Kim Shaoyin está se sentindo muito complexa agora. As coisas mudaram e, quando se reencontraram, ambos haviam crescido. Só que ela se tornou uma policial, mas Jian Feng não realizou seu sonho de se tornar um cientista. Kim Shaoyin disse com a garganta rouca, diga-me, você estava ou não produzindo drogas? Você está me pressionando até a morte? Só vai desistir quando me matar? Já disse muitas vezes que não estou traficando drogas, nem produzindo drogas. Kim Shaoyin olhou para mim com os olhos vermelhos, esperando minha resposta. Eu levantei a cabeça e vi os olhos vermelhos de Kim Shaoyin olhando diretamente para mim. Levei um susto. O que está acontecendo com essa policial? Será que ela tem poderes especiais? Seus olhos ficam vermelhos quando ela usa seus poderes? Mas eu não senti nada de estranho. Não senti que fui enfeitiçado. Depois de pensar um pouco, ainda disse, policial, sua pergunta é muito boa. É um reconhecimento do meu nível de química, mas eu realmente não produzi drogas. Se não acredita, pode revistar minha casa. Pode cavar uma terceira vez também, desde que me indenizem depois. Kim Shaoyin virou a cabeça para olhar para o investigador e a fileira de jurados. Ela disse, no momento, não temos evidências suficientes. Os policiais ao redor ficaram em silêncio. O investigador olhou para o capitão Zhang sentado ao lado, como se estivesse dizendo, o pessoal do seu departamento de narcóticos de Jian realmente sabe como lidar com casos? Que tipo de coisa é essa? Nem mesmo Lin Zhenjin faria isso, certo? O capitão Zhang do departamento de narcóticos de Jian City também estava com o rosto quente por ter sido encarado. Ele também não esperava que seu companheiro de equipe, Lin Zhenjin, fosse atingido. Eu também fiquei surpreso por um momento, e então fiquei agradavelmente surpreso. Finalmente alguém disse algo sensato. Parece que a justiça está no coração das pessoas. O que é certo é certo. Não, não é. A justiça não permite que os inocentes sejam derrubados. Não é. Até os jurados disseram que ele deveria ser libertado. Shenyang é a terceira prisão. Cela número 5 de Bibilin. Estou usando uma camisa de futebol laranja. Não tenho direitos. Eu sou inocente. Um jovem barbudo ao meu lado gritou para o céu. Meus lábios se contraíram. Você não parece uma boa pessoa. O jovem barbudo disse, irmão, o que te trouxe aqui? Eu? Produção de drogas. O jovem barbudo disse, incrível, irmão, essa coisa tem um grande lucro. O dinheiro de 100 gramas. Eu não sei quantos cores elétricos eu preciso investir para ganhar. Você é um talento. Falando de forma tão agradável, até me consolou. Embora os cores elétricos sejam pequenos, é melhor do que trabalhar. O jovem barbudo disse, sim. De qualquer forma, é impossível para mim trabalhar. Produção de drogas? Aposto que você está aqui por prostituição. Um jovem com uma cabeça de tigre tatuada no peito se aproximou e disse para mim. Eu franzi a testa. Esse cara está mostrando o peito para mim? Qual é o sentido? É excitante,
mas eu não sou gay. O quê? Se você não fala, isso significa que você concorda. Então, vamos seguir as regras. O jovem com a cabeça de tigre tatuada no peito continuou a dizer. Eu ri. Regras? Que regras? Nunca ouvi falar de nenhuma regra. Assim que as palavras saíram, outro homem forte se aproximou. Esse cara tem uma cicatriz no rosto. Parece uma centopeia. Ele ficou ao lado do jovem tatuado. Eu ri. Então, o que acontece com os gays? Enquanto falava, olhei para o rosto do cara da cicatriz e do jovem tatuado. O jovem tatuado disse, se for gay, é ainda mais sério. Tem que lavar por 3 meses. Vendo meus olhos olhando para ele e para o cara da cicatriz, esse olhar era um pouco estranho. Parece que está avaliando alguma coisa. Eu disse com uma expressão de que eu confio em vocês, não precisam ter vergonha. Eu entendo. Vocês também não precisam ser muito contidos. É só relaxar. Vocês vão se acostumar com o tempo. Os dois franziram a testa. Desta vez, eles entendem cada palavra, mas juntos parece que não entendem. O jovem tatuado disse. Então você começa a lavar hoje. Vá tirar a roupa agora. Eu fiquei chocado. Isso não está certo, certo? Não é que você tem que lavar por 3 meses primeiro se for gay? Ainda estamos falando de regras? 2 jovens caminharam atrás do cara da cicatriz e disseram ao cara da cicatriz e ao jovem tatuado, irmão Tiger da cicatriz. Ele disse que vocês dois são gays. O quê? Quer morrer? Os dois gritaram ao mesmo tempo. Os dois avançaram e começaram a socar. Parecia que estavam tentando matar um mestre com socos aleatórios. Eu agarrei os socos dos dois e empurrei seus rostos para trás 2 vezes, e então peguei seus 2 punhos e os bati um no outro 2 vezes. A velocidade era muito rápida. Depois que os soltei, eles sentiram a dor. Imediatamente, 5 narizes e punhos afundaram. Os gritos eram muito miseráveis. Eu estava com preguiça de prestar atenção aos dois. Eu tenho que encontrar uma maneira de entrar em contato com o mundo exterior. Eu não posso ficar aqui por alguns meses. Eu ainda tenho que sair para conseguir pontos de fortalecimento. A porta da cela se abriu com um som magnético. Quem é Jian Feng? Saia! O policial me levou até o salão de atendimento da prisão. Jian Feng, alguém pagou sua fiança. Você pode sair depois de assinar e colocar sua impressão digital no documento. Eu estava me perguntando quem pagou minha fiança. Eu não pareço conhecer muitas pessoas. Para ser preciso, não há pessoas que eu contate regularmente para a fiança. Deixe-me ver quem pagou minha fiança aqui. Fang Yuan. Esforçando-me para lembrar. Nenhuma impressão. Shenyang é o portão principal da 3ª prisão. Gaga. O cheiro da liberdade. Eu estava andando como um caranguejo. Deixando este lugar que restringe a alma. Jian Feng. Por aqui. Uma mulher saiu de um Lexus branco e gritou. Fiquei parado no lugar, um pouco confuso. Essa mulher parece um pouco familiar. Onde eu a vi? Vendo-me parado ali, atordoado. A mulher abriu a porta e saiu. O que você está fazendo aí parado? Venha aqui. Eu ainda estava me perguntando se era uma armadilha. Olhei para a mulher de branco. Quem é essa moça? Agora, quanto mais perto eu chegava, mais ela se parecia com a policial que me interrogou. Só que ela não estava usando uniforme. Eu não tinha certeza. Eu tentei. Você é aquela policial? Qin Xiaoyin. Sim, também fui eu quem encontrou alguém para pagar sua fiança. Eu perguntei com descrença. Por que você pagou minha fiança? Qin Xiaoyin também perguntou. Você se lembra quem te deixou copiar o dever de casa na 6ª série? Eu olhei com atenção. O contorno é um pouco semelhante. As características faciais mudaram muito e a cabeça também ficou muito maior. Aumentou muito, há enormes diferenças em todos os lugares. Uma garota muda muito aos 18 anos, é mesmo assim? Indeciso, perguntei. Você é Qin Xiaoyin? Qin Xiaoyin disse. Ainda bem que você tem um pouco de consciência, ainda se lembra de mim. Valeu a pena eu pagar sua fiança. Meu humor está um pouco complicado, não nos vemos há mais de 10 anos, e ela parece para me prender. Qin Xiaoyin continuou. Vamos comer na sua casa. Eu queria dizer algo. Você é policial e me tira sob fiança, e agora quer ir para minha casa. Não está querendo procurar provas, né? Eu realmente não estou produzindo drogas, não vá para minha casa. Mesmo que você mora na minha casa, você não vai conseguir nenhuma informação útil, Jian Feng. Sua casa é igual à de quando éramos crianças, nem os móveis foram trocados. Qin Xiaoyin na minha casa. Deu uma volta e disse, eu pensei, será que ela vai procurar drogas de novo? Qin Xiaoyin continuou dizendo, Jian Feng,
Por que você não vai para a cidade? Comprar uma casa? Aqui é bem afastado, o transporte não é conveniente. Eu queria dizer, por que você não me pergunta se o transporte é inconveniente? Por que não compra um trem de alta velocidade? Eu disse a verdade, eu acho que aqui é muito conveniente, é só sair que já tem a estrada. Qin Xiaoyin ficou sem palavras. Você tem algum engano sobre o que é conveniência? Ter uma estrada já é conveniência? Não deveria ter instalações completas ao redor, não deveria ter shoppings, hospitais, locais de entretenimento, restaurantes e hotéis para ser conveniente? Não me dei ao trabalho de prestar atenção, meu estômago não comeu nada o dia todo. Estava morrendo de fome, eu disse, eu vou fazer algo para comer. Você vai comer o quê? Depois de temperos do acampamento militar, embrulhei em folhas de lótus. Coloquei papel molhado em uma panela e enterrei em um forno de barro aquecido. Qin Xiaoyin observou curiosamente. Cozinhar não deveria ser na cozinha? Cozinhar no quintal, isso é realmente razoável? Disse Jian Feng. Os inhames e milhos que você levava para a escola eram feitos assim? Sim. Eram feitos assim. Qin Xiaoyin pareceu entender. Ah, era assim que fazia. Eu pensei que era assado em brasas, mas eu sei como assar esse frango. Esta é a receita de frango begar com argila vermelha. Eu acabei de ter um grande sangramento, aprimorei 10 inhames e 10 espigas de milho, gastei um total de 200 pontos de aprimoramento. Aprimorar uma galinha caipira custou 50 pontos, Qin Xiaoyin gastou muito dinheiro e favores para me tirar sob fiança. Vale a pena gastar algumas centenas de pontos de aprimoramento para convidá-lo para jantar, o que eu não sabia é que para tirar uma pessoa sob fiança, além do dinheiro, a pessoa que paga a fiança também precisa ter um certo status social, especialmente para pessoas que cometeram crimes graves como este. Caso contrário, qualquer pessoa poderia pagar a fiança, e muitos suspeitos fugiriam. Agora tenho mais de 15 mil pontos de aprimoramento. Devo aumentar as vendas de coisas aprimoradas, agora sou quase um gastador mensal, gasto um pouco de pontos de aprimoramento assim que ganho. Não sei quando vou atingir uma pequena meta, devo aumentar as variedades ou aumentar as vendas de farinha. Um antigo cliente foi preso, se mais alguns forem presos, não terei renda. Essas minhas coisas, não é como se eu pudesse vender anunciando na internet, não importa o quanto eu anuncie, não vai adiantar muito. O principal disso é ter uma pessoa com sorte, estou pensando, quando eu conseguir algumas centenas de bilhões de pontos de aprimoramento, será que eu poderei voar em uma espada? Pensando nisso, cheguei na sala de estar, Ding-dong, o som há muito esperado, eu abri a loja rapidamente. Cliente, chefão da moeda negra. Sou eu sempre venho comprar. Mesmo que ele não dissesse, eu saberia. Os clientes que compraram terão um aviso, mostrando que o outro é um comprador recorrente, eu sei. Depois de enviar a mensagem, de repente senti que algo estava errado, virei a cabeça e vi Qin Xiaoyin sentada no sofá, olhando para o meu celular. Qin Xiaoyin, Jian Feng. Por que sua farinha custa 100 mil yuans por quilo? O que aquele cara quis dizer com comprar? Você não está realmente traficando drogas, né? Eu só queria dizer, traficar drogas? Como eu poderia fazer uma coisa dessas? Traficar drogas é pedir para morrer. Dudu, cliente. Moeda negra, solicitou uma chamada de voz. Recusei receber. Antes que eu pudesse clicar em receber, aquele retardado do Xiaolu, a forma como o outro está falando. Com certeza, é para comprar drogas, ele me tirou sob fiança. Além de eu ser seu amigo de infância, parte do motivo é porque as provas eram insuficientes, ele não me via há muito tempo. Mas no meio-dia que eu passei na prisão, ele já investigou muitos dos meus dados, e achou que na minha vida, a possibilidade de entrar em contato com drogas é muito pequena, muito menos produzir drogas, uma coisa ainda mais difícil. Alguém como eu, não diria para produzir drogas, ele provavelmente não passaria no exame de química do ensino fundamental. Foi por isso que ele pediu a sua melhor amiga para me libertar sob fiança, mas agora estou em uma chamada de voz com a outra parte. Isso faz duvidar da vida. Esse cara não é realmente um chefão das drogas? Porque é apenas fiança. Meu caso ainda não foi arquivado. O caso continuará sendo investigado. Assim que forem adicionadas evidências, eu serei preso imediatamente. Um caso tão grande quase come amendoim. Você está garantido. Então, Qin Xiaoyin solicitou vir até aqui sob o pretexto de me vigiar e revistar. Qin Xiaoyin parecia nervosa ao lado, me observando fazer negócios. Qin Xiaoyin estava cheia de sintomas. Olhando para mim com os olhos brilhando, parecia que ela ia tomar alguma medida,
e eu pareci animado quando ouvi as palavras da outra parte. Comecei a conversar. Meu pensamento é muito simples. Uma grande onda de pontos de fortalecimento está chegando. Quanto ao que os outros pensam, não me importo muito. Eu realmente não produzi drogas. Ainda tenho muito estoque. Quanto você quer? Cliente Blackcoin 100 quilos. Estou um pouco desapontado. Não são apenas 100 quilos, fazendo tanto barulho. Ainda negociando preços. Pensei que um pequeno objetivo estava chegando. Eu tenho 100 quilos. Sim, quando você quer? Cliente Blackcoin o mais rápido possível. Olhei para a hora. São apenas 6 horas e pouco. A transportadora expressa só sai do trabalho às 10 da noite. Então eu te envio hoje à noite. Cliente Blackcoin pensando em... Tão rápido para conseguir 100 quilos, a pureza não seria baixa, certo? Se houver outras coisas misturadas. Isso não seria muito bom. Cliente Blackcoin, chefe, qual é a qualidade deste lote de mercadorias? A pureza é alta? Fique tranquilo, a qualidade da mercadoria é a mesma de antes. Não será inferior a 99%. Cliente Blackcoin disse alegremente, obrigado, chefe. Obrigado, chefe. Vou fazer um pedido agora. Qin Xiaoyin na frente da polícia fazendo transações de drogas. É realmente bom? Minha chamada de voz deixou Qin Xiaoyin apavorada. Que chefe? Pureza? Centenas de quilos? Esses termos comerciais são negócios normais? Quando Qin Xiaoyin ouviu a palavra pureza, seu coração esfriou pela metade. Jingdong. Informações do sistema. Prezado vendedor da loja de produtos de luxo, cliente Blackcoin. Tirou 2.000 fatias de farinha da alma. Jingdong. Informações do sistema. Prezado vendedor da loja de produtos de luxo, cliente Blackcoin pagou 20 milhões de yuans. Quando Qin Xiaoyin viu esta informação de pagamento do sistema, o coração que originalmente estava meio frio agora está totalmente frio. Esses 100 quilos de farinha custam 20 milhões de yuans. Esta farinha ainda é farinha legítima? Ele está quase 100% certo de que estou produzindo e vendendo drogas, e a quantidade é muito grande. Este valor de pagamento é, sem dúvida, drogas. Está garantido. Ele decidiu me seguir 24 horas por dia. Com uma quantidade tão grande, deve haver uma grande fábrica de produção. Se for descoberto que está produzindo drogas em grande quantidade, ele definitivamente, ele está muito confuso. Não, eu devo impedi-lo de produzir e vender, contanto que eu o siga o tempo todo. Ele não terá a chance de fazer isso. Ele não tem a chance de fazer isso, ou seja, ele não fez essas coisas. Não constituirá o crime de produção e venda de drogas. Sim, faça assim. Depois de desligar a chamada de voz, fui feliz para o trabalho. A última transação. Eu devo receber a mercadoria amanhã. 180 mil pontos de fortalecimento e mais de 18 milhões de yuans. Só de pensar nisso fico um pouco animado. A transação que abri hoje, após o sucesso, tem 200 mil pontos de fortalecimento. Levantei-me do sofá e disse, espere um pouco, hein? O jantar estará pronto em cerca de meia hora. Vou preparar as mercadorias para o cliente primeiro. Qin Xiaoyin ouviu isso. Preparando as mercadorias? Isso é inaceitável. Operei um pouco na frente do moinho e despejei o trigo dentro. Qin Xiaoyin, o que você está fazendo? Eu. Moendo farinha. Não tenho estoque. Morram de inveja. Qin Xiaoyin, você não vai preparar aquelas coisas de alta pureza para o cliente? Estou confuso. O cérebro de Qin Xiaoyin não está muito bom. Ela não viu que eu estava preparando coisas para o cliente? Qin Xiaoyin, Jian Feng, este trigo é cultivado em sua casa? Eu, não exatamente, certo? Esta é uma semente antiga. Qin Xiaoyin, sementes antigas. Por que você não diz trigo imortal? Venha me ajudar. Qin Xiaoyin, me ajude a colocar o trigo com uma colher. Ei, tenho estado muito ocupado ultimamente e não consigo contratar ninguém. Se não fosse por estar vendo Qin Xiaoyin colocando o trigo com as próprias mãos, ela suspeitaria que estava me ajudando a fazer macarrão. Depois de meia hora de operação, coloquei a farinha na sacola de pele de cobra com uma colher de concha. Meu cabelo ficou branco. O cabelo comprido de Qin Xiaoyin também estava coberto com uma fina camada de farinha, como se estivesse usando um vestido de noiva dourado e prateado. Ok, 2 grandes sacolas de pele de cobra, 200 din foram colocadas. Vamos comê-lo mais tarde depois de vendê-lo. Depois de terminar, bati na farinha da minha cabeça e disse. Na mesa de jantar do saguão, um frango assado dourado e chamuscado brilha. Exala um brilho sedutor.
Há também batata doce assada e milho que Qin Xiaoyin comia quando criança. Qin Xiaoyin cheirou. Sinto que o sabor é muito diferente do que eu comia quando era criança. Talvez tenha passado muito tempo e eu tenha esquecido o sabor. Qin Xiaoyin disse, é tanto, podemos terminar de comer nós dois? Estima-se que este frango caipira assado pese quase 10 din, e há tantas batatas doces e milho. Qin Xiaoyin, uau, tão doce e perfumado, tão perfumado. Que tipo de suco é esse? Eu disse, um tipo antigo de suco de pimenta do reino. Este é o suco de pimenta do reino que usei 10 pontos de aprimoramento para aprimorar. Não é apenas muito delicioso, doce e perfumado. Também tem certos efeitos de beleza e beleza. Peguei uma faca aprimorada e cortei levemente. Você pode cortar o frango assado. Entreguei uma coxa de frango para ela. Este frango foi criado por você? Eu sinto que é muito diferente do lado de fora, disse Qin Xiaoyin. O frango caipira que acabei de fazer com 50 pontos de aprimoramento. Definitivamente é diferente do lado de fora. Além de ser delicioso, pode rapidamente suplementar vários nutrientes necessários ao corpo humano. Alivia instantaneamente a fadiga, deixa as pessoas cheias de energia e também pode aumentar ligeiramente a imunidade humana. Esta batata doce é realmente diferente da que eu comia quando criança. É realmente muito mais gostosa. Esta é uma nova variedade? Qin Xiaoyin disse enquanto comia batata doce. É realmente difícil criar mulheres e vilões. Spray, abra a porta. Eu sei que tem alguém em casa. Todos nós sentimos o cheiro. O sol está quase se pondo ao meu redor. Quem está vindo para minha casa a esta hora? Por que essa voz soa um pouco familiar? Sim, o pessoal do empréstimo reconfortante está aqui. Se você vier, venha. Você sempre escolhe a hora das refeições. Você está planejando comer na minha casa quando não conseguir o dinheiro? Abri a porta com um rosto feroz e disse, não pedi para vocês virem no dia seguinte? Por que vocês vieram 3 dias depois? Cobrador de dívidas. Agora não estamos aqui? Este é o nosso chefe. Estamos aqui hoje para recuperar o empréstimo. Chame seu irmão. Um homem de meia-idade gordo e de orelhas grandes se aproximou e disse, eu sou o chefe do empréstimo reconfortante. Agora você pode pagar o empréstimo do seu irmão. Eu disse, ok. Quanto dinheiro você tem que pagar no total? O cobrador de dívidas pegou o celular e disse, o total é de 310 mil. Agora estamos fazendo uma promoção. Vou remover a ponta solta. Você só precisa aceitar 300 mil. Promoção. Eu pensei, eu agradeço. Eram 20 mil 3 dias atrás e agora são 300 mil. Mas está dentro das minhas expectativas. Suspirei. Ei, vocês deveriam ter vindo 2 dias antes. Meu irmão, ele fugiu de casa. Aquele chefe gordo e de orelhas grandes. E 3 cobradores de dívidas ficaram surpresos. Fugiu de casa. O chefe gordo e de orelhas grandes disse com raiva. Ele não virá mais para você resolver isso. Jian Feng, quem são eles? Qin Xiaoyin disse. O chefe gordo e de orelhas grandes viu Qin Xiaoyin se aproximando e seus olhos se arregalaram. A gordura de seu corpo ainda tremia. O cobrador de dívidas disse de repente. O que ele acabou de dizer? Você é Jian Feng. Ele ficou furioso. Ele foi enganado. Fui enganado por ele da última vez e quase fui enganado por ele novamente hoje, respondi. Eles são uma instituição de caridade. Qin Xiaoyin, instituição de caridade. Ele não acreditou muito. Essas pessoas não parecem ser gentis à primeira vista, especialmente aquele porco morto. O olhar dele o fazia sentir muito nojo e antipatia. O gordo disse, irmão, sua esposa é muito bonita. O rosto de Qin Xiaoyin ficou levemente vermelho, mas ela não refutou, dizendo com desgosto. Quem são vocês? Eu devo dinheiro a vocês? E se eu não aceitar? O cobrador de dívidas bufou. Então, o que você tem em casa? Mover o quê? Gordo e orelhudo. Dívidas devem ser pagas. É justo e correto. Se não tem dinheiro, hipoteque a casa. Claro. Não somos pessoas inflexíveis. Se você deixar sua esposa trabalhar como secretária em nossa empresa por 1 mês, podemos reduzir 100 mil. Você só precisa pagar 200 mil. Enquanto dizia isso, ele apontou para Qin Xiaoyin. Qin Xiaoyin ficou instantaneamente furiosa. Ela entendeu o que estava acontecendo. Esses caras são agiotas ilegais. Eles ainda ousam humilhá-la, pedindo que ela seja secretária. Que audácia! Qin Xiaoyin estava prestes a prendê-los imediatamente.
O valentão disse: chefe, parece uma égua selvagem. Você consegue dominá-la? O chefe gordo e orelhudo lambeu os lábios. Quanto mais selvagem, mais animado eu fico. Peguem ela e a esposa dela para mim. Qin Shaoyin explodiu de raiva. Seu porco gordo, repita isso. Enquanto falava, sacou sua arma. O som do engatilhamento assustou os quatro instantaneamente, e eles pararam no lugar. O que está acontecendo? Eles nunca viram alguém sacar uma arma ao cobrar dívidas de 1.000 ou 2.000 yuans. A maioria dos clientes que pegam emprestado 1.000 ou 2.000 com eles são estudantes, e alguns jovens da sociedade. Eu coloquei a mão no ombro de Qin Shaoyin e disse: saiam da minha frente em 1 minuto. Qin Shaoyin perguntou: Jian Feng, eles já são criminosos. Por que deixá-los ir? Quero levá-los para a delegacia. Eu sugiro que primeiro abramos um caso, procuremos mais evidências e crimes, e depois os prendamos. Agir agora é apenas alertar a cobra na grama. Eu certamente não quero deixá-los ir, nem quero que a polícia os prenda. Pessoas como eles, se não forem encontradas mais crimes, no máximo ficarão alguns anos na prisão. Nesse momento, já usei um talismã de concessão e me comuniquei com a aranha viúva negra, pedindo que ela entrasse no carro deles com antecedência. Quando eles dirigirem para longe, será o fim deles. Chefe, acho que essa arma é falsa. Um dos cobradores disse nesse momento. Ele me enganou uma vez antes. Não seremos enganados de novo, certo? O chefe gordo e orelhudo se acalmou ao ouvir isso. Exatamente. Como uma garota poderia ter uma arma? Eles devem ter combinado e não querem pagar, usando uma arma de brinquedo para encenar uma cena. Querem nos enganar? Ha ha ha! Depois que os quatro entenderam a situação, a coragem deles voltou. Eles sabem muito bem como é esse negócio. Jovens que pegam emprestado 1.000 ou 2.000. Não podem ser pessoas cruéis. Eles intimidam e oprimem pessoas que vivem na base da sociedade. Minha perna! Minha mão! De onde veio essa aranha? Eu olhei para o céu e continuei dizendo. Está ficando tarde. Tenho que enviar pacotes para os clientes. Você também deveria ir para casa. Ao ouvir isso, Qin Shaoyin pensou em enviar a mercadoria. Agora, além dela, definitivamente há muitos informantes de olho nele. Contanto que ele coloque as drogas para fora, ele será pego em flagrante. Ela deve impedi-lo de trilhar o caminho do mal. Além disso, a comida aqui também é muito boa. Então, ela disse. Acabei de chegar aqui e ainda não encontrei um lugar para ficar. Deixe-me ficar aqui por alguns dias. Você não vai me negar, né? Eu franzi a testa ligeiramente, sentindo que Qin Shaoyin estava sendo boa comigo e realmente me ajudou. Só que ela é policial, e ver um policial batendo a porta me deixa inexplicavelmente nervoso. Eu pensei um pouco e disse, tudo bem. Mas você não pode usar o uniforme de policial e vagar pela minha casa. Qin Shaoyin, de repente, os olhos dela brilharam. Isso. Ele não me deixa usar o uniforme de policial porque tem medo de que seus cúmplices o vejam. Isso convence ainda mais de que vou enviar a mercadoria nos próximos dias. Ela deve me seguir 24 horas por dia. Para onde ele for, ela vai junto. No carro de Qin Shaoyin, Jian Feng. Você está carregando coisas tão pesadas, não vai ser fácil colocá-las na moto, certo? Se um policial de trânsito vir, pode ser apreendida. Qin Shaoyin disse enquanto dirigia. Eu pensei comigo mesmo que sim. O número de clientes não aumentou muito, mas a quantidade de mercadorias está aumentando. Não dá para ficar carregando mercadorias de moto toda hora. Parece que preciso comprar um carro pequeno. Há policiais colocando fitas de isolamento na frente. Perigo. Qin Shaoyin diminuiu a velocidade. Olhando para a frente, ela disse. Eu olhei para onde ela apontava e vi um carro preto capotado no chão. 2 carros de polícia parados ao lado, com as luzes piscando intensamente. 4 policiais estavam colocando fitas de isolamento e avisando a cena. Qin Shaoyin disse, aquele carro preto não é o carro daqueles agiotas sem coração? Eu sei que a aranha já agiu. Eu disse, sim. Definitivamente se foram. O celular de Qin Shaoyin tocou. Sim, recebido. Tudo bem. Por favor, Shaoyin desligou o telefone e disse, eu tenho que voltar para a delegacia. Assim que terminar o trabalho, vou te encontrar na frente da empresa de entrega expressa Shunfen. Vou enviar o pacote e descansar. Se soubesse, teria vindo de moto. É inconveniente ir a qualquer lugar com este carro, só posso chamar um carro por aplicativo. Cheguei em casa e Ding-dong tocou uma série de avisos de informações da loja. Um amorzinho chegou. Quando vi, havia mais de 99 informações do sistema,
E também mensagens de clientes antigos confirmando o recebimento. E informações de pedidos e pagamentos de clientes antigos. 36 clientes fizeram pedidos, totalizando 3.600 itens. 50 gramas cada, totalizando 180 quilos de mercadoria, valendo 36 milhões. Abri o saldo da loja, mais de 26 milhões. Desta vez, mais de 18 milhões foram confirmados como recebidos. Somando os cerca de 8 milhões anteriores, verifiquei os pontos de aprimoramento do sistema novamente. Minhas mãos estavam tremendo de excitação, mais de 190 mil pontos de aprimoramento. Eu estava ansioso para arranjar um tempo para fazer alguns experimentos. Suportando a emoção, abri as informações do cliente para verificar. Cliente, lobo arrependido. Irmão, sua mercadoria é incrível. Fui parado pela polícia na estrada. Nem mesmo alguns pastores alemães conseguiram encontrar nada de anormal. Saí em segurança sob os olhos da polícia. Quase não consegui me conter quando fui parado. Forçando a passagem pela barreira. Cliente, moeda negra. Chefe, tenha cuidado ultimamente. A polícia está de olho em mim, mas tudo acabou bem. Eles não conseguem encontrar nenhuma pista útil. Cliente, único, chefe. Sinto que fui alvo de um grupo de produção de metanfetamina. Se eu não der notícias em 5 dias, fui eliminado. Caramba, estou chocado. Esses caras são verdadeiros traficantes de drogas. Antes, eles sempre enviavam mensagens e faziam chamadas de voz dizendo pureza da mercadoria. Achei que isso confirmava que minha farinha era pura e de boa qualidade. Eu disse, né? Como um cliente foi preso por tráfico de drogas? Por que todos os compradores de farinha são traficantes de drogas? Percebi um problema tardiamente. A farinha aprimorada tem características de drogas, mas eu não como todos os dias e não me sinto viciado. Vigiar meus movimentos, ser alvo de um grupo de produção de metanfetamina e até mesmo passar sem problemas pelo trem de alta velocidade. Li todas as informações de Jian Feng. Nenhum cliente disse diretamente que estava comprando drogas dele, apenas disse algumas palavras sensíveis. Como ser alvo ou ser preso uma vez. Aprendi muito durante o interrogatório. Essas informações confidenciais podem ser usadas como evidência, mas estou calmo e já tenho uma solução. Então, respondi a todos os clientes dizendo, não entendo o que você está dizendo. Minha loja vende farinha. Em relação a algumas pessoas que disseram que foram revistadas ou que estavam sendo observadas, enviei outra mensagem, se você for revistado, sugiro cooperar com a polícia. Como um bom cidadão deveria. Quanto a ser vigiado, Jian Feng enviou outra mensagem. Se você encontrar pessoas mais, ligue para a polícia a tempo e preste atenção à segurança pessoal. Depois de responder as mensagens, olhei para o painel de pedidos e ainda havia um cliente que não havia confirmado o recebimento. Provavelmente ele está sendo cauteloso. Estimo que este cara foi preso. Parece que terei que esperar alguns dias para que o sistema confirme o recebimento automaticamente. Depois de uma série de operações, coloquei o telefone de volta no bolso satisfeito. Quer encontrar evidências contra mim? Terá que ver como você me acusa injustamente. Departamento Antidrogas da cidade de Shenyang. Uma sala de conferências exibia um amplo telão. Uma fileira de policiais estava sentada em frente ao telão, com expressões sérias. Olhando para o telão à frente, 7 ou 8 cenas apareceram na tela, com uma fileira de policiais sentados. Eles também estavam olhando solenemente para a frente. Neste momento, eles estavam realizando um videoconferência multiprovincial e municipal. Havia o Departamento de Polícia da cidade de Wanning, na província de Xi, e o Departamento de Polícia da cidade de Kailon, na província de Dong. O Departamento de Polícia da cidade de Tianchuan, na província de Bei, o Departamento de Polícia da cidade de Guangzhou, na província de Yui, e o Departamento de Polícia da cidade de Shenping, na província de Shu. O Departamento de Polícia de Bafan, na província de Xi, realizou uma reunião. Departamento de Polícia da cidade de Wanning, na província de Xi, caros camaradas. Os traficantes de drogas em nossa cidade de Wanning estão muito desenfreados recentemente. Uma grande quantidade de drogas entrou no mercado. Após nossa investigação, descobrimos que a fonte das drogas está na cidade de Shenyang, na província de Nan. Departamento de Polícia da cidade de Kailon, na província de Dong. Também descobrimos em nossa cidade de Kailon que muitas drogas entraram no mercado. Muitos traficantes de drogas são novos. As evidências que encontramos
mostram que a fonte das drogas está na cidade de Xinjiang, na província de Nan. Departamento de Polícia da cidade de Tianshuan, na província de Bei. Descobrimos em nossa cidade de Tianshuan que o tráfico de drogas tem sido muito ativo recentemente, e a maioria dos compradores e vendedores são novos, até mesmo tendendo a ser mais jovens. Isso causou um impacto adverso na estabilidade social. As evidências que obtivemos mostram que o local de compra de drogas é quase todo na cidade de Shenyang, na província de Nan. Departamento de Polícia da cidade de Guangzhou, na província de Yue. Nossa cidade de Guangzhou tem uma população densa e um grande número de pessoas. Alguns viciados em drogas se tornaram traficantes de drogas. O volume de transações é enorme e envolve muitas pessoas. Segundo nossa investigação, esses novos traficantes de drogas estão comprando drogas na cidade de Shenyang, província de Nan. Departamento de Polícia da cidade de Shenping, província de Shu. Nossa cidade de Shenping tem muitos locais de entretenimento e as pessoas estão gradualmente se tornando modernas. Pertence a uma área gravemente afetada pelo tráfico de drogas. Muitos jovens se juntaram às fileiras de usuários de drogas. Nossa investigação confirmou. Muitas das drogas são compradas na cidade de Shenyang, província de Nan. Muitos departamentos de polícia da cidade declararam. Todos dizem que a fonte das drogas está na cidade de Shenyang, província de Nan. O chefe do departamento de polícia da cidade de Shenyang, Li Yan, parecia muito feio depois de ouvir o discurso de todos, preto como o fundo de uma panela. Isso significa que sua cidade de Shenyang está. O que o departamento de polícia está fazendo? Outros estão abrindo uma linha de produção de fabricação de drogas sob seus narizes. Tem certeza de que alguém no seu departamento de polícia está trabalhando? Embora não tenha sido dito explicitamente, é uma bofetada nua, do tipo que faz barulho. O chefe do departamento de polícia da cidade de Shenyang, Li Yan, disse, de fato, temos alguns em nossa cidade de Shenyang. Já dominamos algumas evidências. Ainda faltam algumas evidências decisivas. Com as evidências de várias cidades, acredito que poderemos pesquisar em breve. Evidência decisiva. O chefe do departamento de polícia da cidade de Shenyang, Li Yan, jogou Tai Chi. Vocês não estão dizendo que nossa cidade de Shenyang se tornou um grande covil de drogas? Agora estou devolvendo a bola. O que estamos jogando é Tai Chi. O tráfico de drogas é generalizado em sua área. Você encontrou alguma evidência? O segundo irmão não fala sobre o irmão mais velho. Os participantes de várias cidades são quase os mesmos. Depois de ouvir o discurso do chefe do departamento de polícia da cidade de Shenyang, todos ficaram em silêncio por um momento. Eles realmente não têm evidências conflitantes. Evidência decisiva para encontrar traficantes de drogas. Departamento de Polícia da cidade de Wanlin, província de Xi. Temos registros das transações financeiras dos traficantes. Não encontramos drogas no local do tráfico de drogas. Departamento de Polícia da cidade de Kailon, província de Dong. Também temos registros de fundos de transações de compra e venda de drogas. Nenhuma droga foi encontrada no local. Nem mesmo encontramos drogas na casa do traficante. Departamento de Polícia da cidade de Tianshuan, província de Bei. A julgar pela situação que capturamos no local, eles usaram farinha para nos confundir durante o processo de transação. Não encontramos drogas no local. Departamento de Polícia da cidade de Guangzhou, província de Yue. O que encontramos no local também foi farinha. A consciência anti-investigação dos traficantes de drogas é muito forte e eles escondem as drogas muito secretamente. Durante nosso interrogatório, eles insistiram que não havia drogas e nada pôde ser encontrado nos locais onde poderiam estar escondendo drogas. Departamento de Polícia da cidade de Ping, capital da província de Yue. Dominamos os registros de suas transações financeiras e confirmamos. Eles estão traficando drogas, mas não há evidências decisivas. Durante nossos interrogatórios, até usamos alguns métodos relativamente extremos. O resultado final foi que eles disseram que não esconderam nenhuma droga. Eles admitiram estar traficando drogas e disseram que aquela farinha era droga. O chefe do departamento de polícia da cidade de Shenyang, província de Nan, ouviu isso. Todo mundo é igual. Eu pensei que vocês eram tão bons. Não é a mesma coisa. Ele disse. O primeiro lugar onde esta pista foi descoberta foi na cidade de Eijian. Eles devem ter mais evidências lá. Depois que o diretor Li Yan terminou de falar, uma imagem apareceu na tela. Qiu, chefe de polícia da cidade de Eijian, disse, nós, a polícia da cidade de Eijian. De fato, fomos os primeiros a descobrir esta pista. Não há dúvida de que está uma grande produção de drogas. E um grupo de traficantes.
Sua organização é rigorosa e o transporte de drogas é muito secreto. Ainda não conseguimos descobrir por quais canais suas drogas são transportadas. Quem descobriu a pista desta organização é o camarada Kim Xiaoyin do nosso departamento. Ele é novo no nosso departamento. Policiais de 7 províncias e 8 direções. Alguns ficaram surpresos depois de ouvir isso. Quem descobriu a pista de uma organização tão grande primeiro? Na verdade, é um pequeno policial recém-chegado. Todos parecem a imagem da polícia de Asia na tela de exibição, esperando que este novo policial tenha alguma visão única. E a polícia de Asia na tela de exibição. Mas olhe para a imagem do departamento de polícia da cidade de Shenyang. Sim, Kim Xiaoyin solicitou temporariamente ir para a cidade de Shenyang antes. O motivo da aplicação é que ele descobriu a pista e queria monitorar Jian Feng. Kim Xiaoyin viu tantas pessoas olhando para ele. Ele só pôde se levantar e dizer: "Olá, camaradas, meu nome é Kim Xiaoyin. Descobri esta pista em 8 de junho. Após minha investigação, descobri que está realmente uma enorme organização de fabricação e tráfico de drogas. Mas acho que Jian Feng é apenas um cidadão cumpridor da lei e não é membro de uma organização de tráfico de drogas. Portanto, acho que o caso de Jian Feng deve ser retirado." Todos ficaram sem palavras depois de ouvir isso e todos pareceram com a polícia da cidade de Yijian, como se estivessem dizendo: "Que tipo de pessoa você recrutou?" Tais palavras podem ser ditas. Eles têm boas razões para acreditar. Se há alguém dentro de seu departamento de polícia que se infiltrou em seu departamento de polícia como agente secreto da organização de tráfico de drogas, no final, todos só podem libertar as pessoas que capturam. Não tem jeito. Eles não podem deter outras pessoas à força sem encontrar evidências decisivas e sem encontrar drogas. Não há como provar que eles estão traficando drogas. Sem provas, não há como condená-los. Eles só têm registros de transferências bancárias entre traficantes e usuários. Vão prender traficantes por fraude? Dizer que eles usaram farinha como droga e venderam a preços altos para viciados? Aqueles traficantes que foram submetidos a interrogatórios severos confessaram que estavam traficando drogas e revelaram onde as drogas estavam. Mas na perspectiva da polícia, a visão do problema é diferente. Depois de te espancarem, você confessa que está traficando drogas. E ainda diz que a farinha é droga? Do ponto de vista da polícia, isso é pura provocação. Como ousam dizer que aquela farinha é droga? Insultando-nos assim? A polícia furiosa novamente submete a eletrochoques com cacetetes elétricos. Mesmo que os viciados digam que aquela farinha é a droga que compraram, e os traficantes também digam que aquela farinha é droga, na perspectiva da polícia, eles só vão pensar que é um ato de provocação de criminosos. Eles já analisaram, é farinha de verdade. Então, eles acreditam que a alegação dos criminosos de que é droga é uma provocação contra eles. Ok, está bancando o durão, né? Toma uma sessão de eletrochoque. Serviço de eletrochoque gratuito. Os traficantes gritam de dor, dizendo que você não gosta de ouvir a verdade. Você também não gosta de ouvir mentiras. Afinal, o que você quer? Agora, a única pessoa normal sou eu. Antes, eu pensava que o cliente queria comprar farinha. O cliente pensava que estava comprando droga. Agora, eu acho que o cliente quer comprar droga. Então, devo vender ou não? Com certeza vou vender. Tenho que vender mais. Como vou conseguir pontos de aprimoramento sem isso? Quanto a se essa farinha vai viciar ou se é prejudicial à saúde, eu, como a primeira cobaia. É claro que estou ciente. A farinha que aprimorei realmente pode deixar as pessoas em êxtase. Mas não vicia. Depois de comer essa farinha, mesmo que passe muito tempo, não comer não causa problemas, o corpo não sente nenhum desconforto. Então, eu sei que essa farinha aprimorada não é viciante e não é prejudicial à saúde. Pelo contrário, tem um efeito super forte de suplementação de proteínas e vitaminas, o que é muito benéfico para o corpo. Eu ainda não sei que já fui definido por várias polícias provinciais em uma conferência como um grande chefão das drogas, um enorme grupo secreto de drogas organizado. Jindong, estou verificando a interface do sistema. A loja enviou uma mensagem. Cliente moeda negra. Chefe, está aí? Tenho uma impressão profunda desse cara, porque, entre todos os seus antigos clientes, esse cara é o que mais compra repetidamente. Ele também é o que compra em maior quantidade. Respondo, estou aqui. Antes eu não tinha dinheiro. Não tinha pontos de aprimoramento, então não sabia que esses caras eram pessoas especiais. Então, naquela época, eu era muito educado ao falar.
Pensando bem, agora que tenho alguns pontos de aprimoramento, sei quem eles são. É claro que não vou ser tão educado ao falar. O principal é manter um senso de mistério, para que eles mantenham o respeito. Não é fácil ter mais intenções. Cliente Moeda Negra enviou uma solicitação de chamada de voz. Eu recuso. Afinal, eu ainda estava trabalhando como policial antes. Cliente Moeda Negra. Chefe, um dos meus subordinados foi pego pela polícia. Eu ei uma vez. Cliente Moeda Negra. Entendi. Cliente Moeda Negra. Chefe, um dos meus subordinados. Foi convidado para um chá, mas ele sabe pouca informação. Só eu sei que está aqui. Eu digo, se alguém te convida para um chá, agradeça a ele. Seja uma pessoa grata. Não vou deixar nenhuma evidência para a polícia, a menos que seja absolutamente necessário. Não vou deixar outras formas de contato para esses clientes, caso sejam monitorados pela polícia. As informações de contato deixadas, mesmo que não encontrem drogas, também causam outros problemas. Não é medo de ser pego pela polícia, é medo de que o outro lado não jogue limpo. Não importa o quão rápido você corra, você não consegue correr mais rápido que uma bala. Cliente Moeda Negra. Chefe, tem mais? Eu adoro ouvir esse tipo de coisa. Respondo em segundos. Sim. Ding-dong. Mensagem do sistema. Prezado vendedor da loja de produtos nobres, cliente Moeda Negra. Comprou 300 kg de farinha secreta de sabor original. Estou impressionado. Esse cara está crescendo cada vez mais. Acabou de comprar 100 kg não muito tempo atrás, agora está comprando 300 kg de novo. Estou pensando em voltar para moer a farinha. 300 kg. Acho que vou ficar ocupado por mais de 1 hora para moer tudo. Ainda bem que comprei um moinho de farinha grande. Volto para a sala de estar depois de uma série de operações no depósito. No saguão, vejo Qin Xiaoyin colocando chá nas xícaras de chá sem parar, e sinto uma dor no coração. Aquele chá passou por aprimoramento. Não só tem um bom sabor, como também tem um efeito rápido de revigorar a mente. Qin Xiaoyin fica na minha casa o dia todo, comendo e bebendo de graça. Agora ela está morando diretamente na minha casa, não posso fazer nada, Qin Xiaoyin me deve favores. O mais importante é que acho que Qin Xiaoyin na delegacia pode fazer seu próprio conteúdo adequadamente. Embora eu não tenha medo da polícia, mesmo que seja preso, não tenho medo de que a polícia tenha alguma prova, se usar provas que não são provas. Se eles quiserem me forçar a ir a uma entrevista para admitir a derrota, posso fugir, mas é melhor economizar esses itens especiais, se possível. Ultimamente, não tenho sorteado itens especiais, Jian Feng. Por que não tenho visto você fazendo grandes negócios ultimamente? Qin Xiaoyin perguntou de repente depois de fazer o chá. Assim que eu vi isso, fiquei animado instantaneamente. Pelo jeito que Qin Xiaoyin toma chá, ela não se esquece de me enganar. Eu disse. Eu estou fazendo negócios legítimos, paguei impostos, ding-dong. De repente, uma mensagem da loja foi enviada. Qin Xiaoyin deu um salto. Chegou perto de mim e ficou me encarando, sem dizer nada. Engoli em seco e abri as informações da loja. Cliente. Black B. Chefe. Está aí? Olhei para Qin Xiaoyin e respondi estou. Bip, bip, bip. O pedido de chamada de voz do outro lado foi enviado. Os dedos brancos e delicados de Qin Xiaoyin deslizaram suavemente pela tela do celular. Aceitar o pedido de voz. Por que esses clientes antigos gostam tanto de fazer chamadas de voz? Principalmente porque as chamadas de voz não registram o conteúdo do sistema, ao contrário da comunicação de voz e texto. O conteúdo do bate-papo é registrado, e também é conveniente para a comunicação, e também para ouvir sua admiração. Voz de grande traficante. Assim que Qin Xiaoyin clicou em aceitar o pedido de voz, a voz veio ansiosamente do outro lado. Cliente, Black B, chefe. Meu endereço original não é seguro. Você já enviou a mercadoria? Se não enviou, me ajude a enviar para o novo endereço. Vou alterar o novo endereço no sistema. Ok, altere o endereço. Desliguei a chamada de voz. Eu disse sorrindo para Qin Xiaoyin, cliente antigo, comprador de farinha. Qin Xiaoyin franziu a testa ligeiramente, não disse nada, mas sua expressão já me disse. Ela vai ficar de olho em mim, não pense em fazer nada de errado. Ding-dong, ding-dong, assim que terminei de falar. Mais duas mensagens da loja chegaram. Uma é uma mensagem do sistema, lembrando que o cliente alterou o endereço. Uma é uma mensagem enviada por um cliente antigo, cliente, Fantasma Online. Mestre, está ocupado? Fiquei chocado.
Que tipo de títulos bagunçados são esses? Só de ouvir isso faz você pensar que é um extremista, mas esses caras são as principais forças dos meus pontos de fortalecimento. Sou relativamente tolerante com eles, claro. Eu também não posso deixar a polícia verificar o que eu digo, envolvimento em superstições feudais e coisas do tipo. Eu respondi: você está enganado, eu não sou o mestre, apenas um pequeno vendedor de farinha. Cliente: fantasma online, chefe, pode fazer uma chamada de voz? Eu olhei para Qin Xiaoyin, que estava perto, e respondi com as palavras pode. Bip, bip, bip. Assim que respondi, uma solicitação de voz apareceu no celular. Os dedos brancos e delicados de Qin Xiaoyin deslizaram suavemente novamente. Cliente: fantasma online, chefe. Pode enviar a mercadoria hoje? Eu: pode. Cliente: fantasma online, obrigado, chefe. Eu quero 50 gramas. Fiquei um pouco curioso. Eles não estão no mesmo grupo? Por que esse cara está tão mal? Depois que os outros negociam 2 ou 3 vezes, eles basicamente pedem por quilo. Esse cara ainda está na menor venda com um clique. Um clique são 50 gramas, 10.000 yuans. Eu realmente não pude resistir à curiosidade. Por que você compra tão pouco? Cliente: fantasma online, chefe. Eu compro para meu próprio uso, não vendo. Apertei uma exclamação de que merda. Isso é simplesmente uma corrente transparente em um deslizamento de terra. Por que você não vende? Você não gosta de dinheiro? Cliente: fantasma online, chefe, eu sou como eles. Eu também gosto de dinheiro. Eu usei drogas e sei o quão terrível é usar drogas. Eu não quero prejudicar pessoas boas. Você não é apenas uma corrente transparente em um deslizamento de terra. Ainda que seja uma flor de lótus branca num jardim de flores, o que é que estás a insinuar? Que sou um deus da terra ou um grande demônio? Eu sei que a farinha que aprimorei não tem os efeitos colaterais e as sequelas das drogas, e ele está a falar do terrível estado após o uso de drogas. É que a fissura não é aliviada, levando o corpo a produzir uma forte reação, causando desconforto e sofrimento piores que a morte. Enquanto eles usam a farinha que eu aprimorei, após algum tempo, quando a fissura volta, o corpo ainda produzirá uma forte reação. Não é por causa da minha farinha, mas sim porque eles já usaram drogas antes. Se não tivessem usado drogas antes, então, ao usar a farinha que eu aprimorei, não haveria essa reação. A farinha que eu aprimorei. E se eu aumentasse novamente o esforço e continuasse a aprimorar a farinha, poderia resolver os efeitos colaterais e as sequelas do uso de drogas no passado? Se pudesse resolver, poderia trazer-me uma grande quantidade de pontos de aprimoramento. Mas se resolvesse tudo, não estaria a cortar o meu próprio ganha-pão? E a maioria das pessoas que usam drogas ativamente são mais pessoas. E se realmente quiserem desistir, contando com uma forte força de vontade, ainda há uma pequena probabilidade de conseguirem. Quanto às pessoas que nunca usaram drogas, se começarem a usar a farinha que eu aprimorei, mesmo que parem, o corpo não produzirá nenhum efeito adverso. É que a minha farinha é como uma comida deliciosa, que depois de comer uma vez, quando se lembra, quer comer de novo e de novo, como eu próprio. De vez em quando, também faço alguns pães achatados, pães, etc. Claro que não sou como eles. A usar canudos ou seringas para inalar, se esta Qin Xiaoyin visse, seria imediatamente estrangulado por ela. E eu também não gosto dessa maneira, também não me falta essa pequena quantidade de farinha, mas se tiver oportunidade, ainda quero fazer um experimento, para ver se a farinha que continuo a aprimorar pode realmente tratar as sequelas dos viciados. Mas para fazer um experimento, também preciso de um sujeito de teste, não sei onde encontrar um viciado. Para fazer o experimento, não vou considerar os clientes antigos da loja. E a polícia também está sempre de olho em mim. Falando nisso, eles ainda têm que me agradecer, se não fosse pela minha farinha. Se eles fossem presos, provavelmente estariam acabados. Uma quantidade tão grande seria impossível de libertar, precisamente por ser a minha farinha. Que a polícia não tem provas decisivas, então eles foram presos e depois libertados. Quanto a algumas pessoas que misturam ou vendem as verdadeiras drogas que tinham em estoque antes, então é azar deles. Quanto a este cliente antigo, seja verdade ou mentira,
Não quero dizer mais nada, 50 gramas, não tenho tempo para conversar contigo. Respondi, senhor, não sei do que está a falar. A pequena loja vende farinha, se quiser comprar, faça o pedido diretamente, hoje será enviada. Entrei diretamente no modo de comerciante sério, Qin Xiaoyin estava a tocar no queixo, em estado de reflexão. De repente, ela disse, Jian Feng, diz-me a verdade. Será que te juntaste a algum cartel de droga? Não me digas que estás a vender farinha, diz-me agora. Não vou contar a ninguém, a polícia está de olho em ti, há muita alta tecnologia. Isto não é brincadeira, se a polícia encontrar provas decisivas, só posso queimar algum dinheiro de papel para ti. Entendeste? Isto não é brincadeira, esta situação é muito séria. Ao ouvir estas palavras, a minha expressão também ficou mais séria, senti a bondade de Qin Xiaoyin. Até mesmo com algum cuidado familiar, não é que eu não confie em Qin Xiaoyin. É que eu realmente estou a vender farinha.